Beleza, galera? Bem, tô aqui Bom com o dia, bom João. dia. Bom dia, pessoal. Deixa eu só arrumar minha tela aqui, acho que tá parando a transmissão aqui. Acho que é por causa do Teams aqui. Beleza? Bem, pessoal, bom dia. Eu tô aqui com. Meu nome é Vinícius Neuhaus, eu tô aqui com o João Lucas. Beleza, João? Beleza, Vini? Prazer estar aqui. Massa. Galera, bem, esse é o primeiro meetup global do New Vector. E também, assim, hoje o assunto aqui vai ser, a gente vai destrinchar aqui, começar a falar várias coisas sobre segurança. É um assunto novo, principalmente quando a gente está falando sobre essa visão de segurança dentro do mundo de microserviços. Então, meio assim, tudo aqui vai ser uma grande novidade, principalmente para você que já está acostumado a meio que mexer aí no mundo de Rancher, e está acostumado com tudo aí dentro dessa estrutura de Kubernetes, tá? Então, hoje vai ser um meetup aqui bem diferente do que a gente costuma meio que fazer. E o primeiro dessa série aqui do New Vector, tá? Pode ser que a gente venha fazer outros meetups aqui relacionados a isso, beleza? Vou passando aqui. Bem, hoje, essa aqui é a nossa agenda de hoje, não, João? Isso aí. A gente vai passar aqui por uma introdução sobre o New Vector. Uma introdução, na verdade, assim, a gente vai dar uma introdução aqui sobre o evento especificamente, falar sobre os tópicos aqui sobre o evento. Depois a gente vai passar sobre um overview do New Vector, né? Passar algumas questões sobre segurança, a importância da segurança, por que você deve começar a se preocupar com isso, né? E a gente vai seguir aqui durante um bom tempo com demonstração, né, João? A gente vai fazer tipo, demonstração de uma porrada de coisa aqui Isso. dentro do Botar a New mão na Vector. massa mesmo na ferramenta, É, instalação, ver umas coisas básicas. é isso Eu aí, acho que o acho que é a pessoal pode maioria. estar um pouco confuso, né? Porque SUSE apresentando segurança, né? Não, cara, bem assim, é uma novidade, né? Até mesmo pra gente é uma novidade, e bem assim, espero que todo mundo aqui consiga aproveitar bem. A gente vai passar bem nessa parte assim de demonstração, tentar aqui destrinchar aqui com vocês, a gente tirar o maior número de dúvidas que vocês tiverem, que é justamente a última parte, né? Que é a parte de perguntas e respostas. Então, cara, se vocês tiverem alguma dúvida, interage no chat aí. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa vir a responder, eu e o João vai estar fazendo a apresentação, mas a gente vai estar de olho aqui sempre no chat para caso você tenha alguma pergunta. Então a gente vai tentar responder o máximo de coisas que a gente puder aqui também. A gente tem esse espaço aqui no final. A gente pode vir que pode vir a acontecer que a gente venha anotar que tem algumas perguntas que sejam relevantes à apresentação durante a apresentação e a gente vai acabar respondendo lá para não perder um ponto. Mas a gente tem um espaço aqui no final justamente para a gente poder endereçar as suas perguntas aqui, tá bom? Isso aí. Esse webinar, ele está acontecendo utilizando o GoToWebinar, tá? Então, assim, essa plataforma aqui que você está assistindo ele. Então, assim, novamente, faça suas perguntas, interaja no chat aqui, tá? Se você tiver até mesmo alguma dúvida que não tenha uma relação, talvez assim, direta com a questão do New Vector, você pode fazer essa pergunta que a gente vai tentar ajustar. A gente só não vai sair do tema, que o tema principal é o New Vector, já que é o meetup de lançamento dele, beleza? E bem assim, não precisa se preocupar por causa que essa sessão está sendo gravada, tá bom? Então, assim, se acontecer algum problema aí no seu computador durante a sessão, não precisa ficar preocupado com isso. Ela vai estar sendo gravada e posteriormente ela vai estar sendo disponibilizada. Ela não vai estar sendo disponibilizada imediatamente, mas ela vai ser disponibilizada em algum momento, beleza? Então, assim, não precisa ficar preocupado caso venha acontecer algum problema. Mas o legal é você ficar aqui com a gente, tentar interagir aqui com a gente e a gente poder conversar sobre tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Não é não, João? É isso aí. A galera também aí, a gente vai apresentar um pouco mais pra frente, né? Mas geralmente a gente posta no YouTube nessas gravações, então pode ficar Exato. tranquilo que vai estar, você vai conseguir assistir depois. É isso aí. E bem assim, quem está aqui, né? Primeiro, meu nome é Vinícius Neuhaus, eu sou gerente de pré-vendas aqui na SUS, já tenho um bom tempo aqui trabalhando aqui na SUS e já estou trabalhando também há um bom tempo com essa visão em cima de microserviços aqui dentro. E aqui eu estou com o João João Lucas, Vale, prazer. né? Se apresenta aí, João, para a galera. Beleza. Bom dia, gente. Eu sou o João Vale, sou engenheiro de pré-vendas aqui na Suzy. Estou aqui em Brasília, junto do Vinícius, e é um prazer estar aqui conversando sobre segurança, né? Totalmente fora da nossa caixa, do comum que a gente apresenta aqui. Mas vocês vão ver que tem muita coisa familiar já, né? Vai ter muita coisa de Rancher, vai ter muita coisa de K3S. É muito bom estar aqui sempre falando sobre Cloud Native e agora sobre segurança ainda mais. Bora lá. Exato. E, velho, eu acho que essa parada vai ser bem diferente, eu acho que sei lá, do que o pessoal tá esperando, acho que de fato, né? É. Sim, aqui também a ideia é a gente aproveitar o momento para interagir, né?
Então, não é aquela apresentação de slide, né, que as pessoas só vão ficar vendo slide, 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 slide. A gente queria ter uma conversa mesmo, então, reforçando mais uma vez, usar a caixinha de perguntas aí do GoToWeb, né, que a gente vai estar de olho aqui no chat interagindo com vocês ao vivo. Exatamente. Bem, bora falar algumas primeiras coisas aqui para a gente poder definir e ficar bem claro. Esse aqui é um meetup, isso aqui não é um webinar, então bem assim, algumas coisas elas podem meio que sair do controle, elas não, às vezes bem assim, às vezes elas não podem ser exatamente como você espera num webinar, tá? Então bem assim, a gente pode passar primeiro, assim, a primeira coisa que a gente pede para vocês é que sejam flexíveis, a gente pode passar um pouco do tempo, a gente está, acho que até 11h30, é isso? Que a gente está meio que definido. Isso. A gente pode passar um pouco do tempo, mas a gente também pode acabar antes também. Tá? Então, meio assim, é um meetup. A ideia aqui é meio que a gente vai depender também muito de vocês, né? Do Sim. interesse que vocês estão tendo aqui, que a gente vai poder conversar, não, João? Isso. Depende da quantidade de perguntas que vocês botarem no chat aí. É isso aí. Então, meio assim, esse é um ponto muito importante. Façam perguntas, tá? Não deixem de fazer perguntas aqui, tá? Outra coisa, não existe pergunta ruim. Também assim, Isso. se você tem alguma dúvida em relação a algum conceito, alguma coisa assim do tipo, não se preocupa com isso, até mesmo algo que você ache que de repente vai fugir em relação ao Univecto, deixa que a gente meio que dá o rumo em relação a isso. Mas mesmo assim, não precisa ficar preocupado que de repente vai ter uma pergunta ruim em relação a alguma coisa, né, não, João? Isso aí, pode aproveitar o momento aí para fazer a sua pergunta que você acha mais irrelevante possível, que você não acha que é o momento, aproveita para perguntar que a gente está aqui para isso. A ideia é essa. A ideia de um meetup é justamente essa, a gente poder meio que interagir aqui, e apesar de bem assim, não tá, as pessoas não estarem com o microfone aberto aqui, né? Uhum. A intenção aqui é que a gente consiga meio que interagir o máximo possível, né? É isso aí. A gente vai seguir aqui o nosso, apesar da gente dar uma breve introdução sobre alguns conceitos, sobre algumas questões de segurança, acho que algumas informações para vocês. A ideia aqui é a gente seguir com demo e demo e demo, né, não, João? É isso aí. E a partir dessas demos, né, também já é bom ter em mente que demo, né, se a gente não tiver feito os sacrifícios, né, para os deuses da demo corretamente, muita Isso coisa aí, pode sair do controle. Então, exatamente. A gente tem uma mas pode ser rezada aí legal, né? Geralmente é legal, né, você resolver o problema ao vivo, é emocionante. Então, mais ou menos, né? A gente deu uma rezada aí, a gente deu uma rezada aí pros Demogods, mas bem assim, vamos ver se tá tudo certo aí durante essa sessão, beleza, galera? E bem assim, alguma coisa pode dar de errado, a gente de repente meio que perder alguma coisa ali, assim, a ideia é essa, é meio que a gente meio que, sabe, seguir uma demonstração sem ensaio aqui para vocês poderem meio que ver, beleza? Eu acho que eu tô com um laboratório meu aqui, o João também tá com o laboratório dele, então assim, a gente meio que pensou em algumas questões de redundância aí para caso dê algum problema, mas, sei lá, acho que o último meetup que a gente fez, a minha internet morreu, sacou? Aí, assim, o João teve que continuar algumas coisas, então assim, tô é isso aí. esperado que alguma coisa venha acontecer, tá? Então, por mais que a gente meio que se prepare com a demonstração, Tem que ser qualquer... que nem programa de culinária, né? Você já deixa o prato pronto ali, mas vai fazendo ao vivo. Exatamente. Se tiver um ovo Vamos, podre, você já pegou pronto. vamos seguir dessa maneira aí. Bem, novamente, esse meetup ele está sendo gravado. Posteriormente, ele deve ser disponibilizado lá no canal da Suzy. Então, assim, se você não sabe, a Suzy ela tem um canal no YouTube, tá? Que ele tem uma playlist lá só com vídeos em português. Então, você pode meio que seguir lá, por causa que muito provavelmente esse vídeo ele deve ser disponibilizado primeiramente lá. E a gente também tem um canal, né, não, João? O Calmillion. Fala um pouco dele pra galera. Isso aí, galera. A gente tem um canal, o Calmillion, né? Ele é um canal de comunidade em que a gente fala bastante sobre OpenSUSE, sobre K3S, né? Tecnologias open source. Inclusive tecnologias que estão, assim, longe da SUSE em si, né? Tecnologias que o pessoal está desenvolvendo no GitHub, muitas tecnologias emergentes, né? Então, assim, tem bastante papo legal. Inclusive, mais pro final a gente tem uma novidade, que vai ter um evento bem legal hoje lá, nessa tarde. Fechou? Mas se inscrevam lá e acompanhem, porque vai ter brinde, viu? Já falo, vai ter brinde e de graça, hein? É só entrar lá e participar. É isso aí, bem assim, a ideia do Calmillion é um canal meio que dedicado à comunidade, a gente usa pessoas aqui da própria SUS para poder entregar algum conteúdo, mas ele foge um pouco da visão enterprise da coisa, tá? São vídeos mais relacionados a isso. Uhum. E também outro ponto também para vocês que estão interessados em trocar uma ideia, de repente um pouco mais próxima, após esse meetup aqui,
fica aí o convite para vocês poderem participar também da comunidade do Rancher no Slack. Tá? Então, meio assim, lá dentro do Slack ele tem um canal voltado para a Rancher especificamente. E lá dentro desse canal no Slack ele tem lá subcanais lá, né? Que vai ter lá, tipo, por exemplo, de Harvester, vai ter o de Rancher, o de K3S, o de Longhorn. E também agora vai ter um de New Vector também. Eu não sei se Legal. já tem ou se vai ter, João. Não sei, tipo, se você deu uma olhada lá e tudo mais. Mas bem assim, Eu imagino que vai ter ainda, Vini. então, assim, o NuVector hoje, bem assim, é um webinar global de lançamento, então, bem assim, é meio que mostrar o que é a solução de fato. A ideia aqui não é a gente tratar nada comercial em relação à solução. E aí, bem assim, fica o convite aqui para vocês poderem participar lá do Slack, para vocês poderem tirar uma dúvida. Lá, tipo, tem uma galera muito forte para vocês poderem meio que ter contato, né, e entender em relação de tirar dúvidas em relação à solução, ou então até mesmo assim, jogar seus problemas que estão acontecendo ali para a gente poder meio que te ajudar. Tá? Então, assim, fica o convite para você poder participar do Slack. Também tem um canal no Telegram também, não é, João? Tem um no Telegram também. Você pode procurar lá por Rancher, né? O Telegram tem uma barra de pesquisa que você procura comunidade aberta. Lá tem a comunidade do Telegram, de Rancher e também de OpenSUSE. Então, se você quiser acessar de OpenSUSE, inclusive com brasileiros, OpenSUSE Brasil, tá? É só você pesquisar no Telegram facinho, você consegue achar. Entra lá que a gente também tá por lá. É isso aí. Acho que se não me engano, acho que chama Rancher BR, eu acho. Bem assim, Tem o ele não Rancher é, BR, é verdade, também. ele não é oficial da Suzy, no caso, não é um canal meio que faz, ele é um canal totalmente full comunidade, mas bem Uhum. assim, a galera sempre interage lá, tenta ajudar com algumas coisas também assim. Eu recomendo bastante assim que vocês se inscrevam também lá no Telegram também. Legal. A Suzy ela fez um trabalho recente, eu diria assim, que é opa, deixa eu voltar aqui. Que foi o trabalho da comunidade da Suzy. Também assim, a Suzy ela criou um portal chamado community.suzy.com e dentro desse community.suzy.com tem diversas informações que vai te ajudar bastante no seu dia a dia, tá? Então, assim, ele tem desde artigos que as pessoas estão escrevendo e disponibilizando, também com outros conteúdos também, não é, João? Eu acho que tem vídeo, Isso. tem uma porrada de coisa lá também, né? E tem um conteúdo assim sensacional, que é a parte de Academy, né? Academy Ah, é Classes. verdade. Isso aí Conta aí para pra mim galera é o que que é é essa. o ouro dessa comunidade. Explica aí pra galera o que que é esse Academy Classes aí. Sim, o Academy Classes, ele são basicamente cursos que nós aqui da SUS oferecemos de forma gratuita para a comunidade. Você pode aprender, por exemplo, a utilizar o K3S, a subir um cluster de Kubernetes usando o K3S, ou até mesmo a operar o Rancher. E o legal é que são cursos on demand, né? Então você entra, faz como se fosse aquelas plataformas online mesmo, que a gente já está acostumado, né? Você entra ali, faz o seu curso no seu tempo, e no final você tem ali a sua garantia de que, por exemplo, você consegue subir um cluster de K3S sozinho, né? Ou operar o Rancher já. É bem legal. Então, assim, a galera meio que tá buscando. Sempre a gente meio que se depara com muita gente perguntando sobre treinamento. Tipo, pô, tem treinamento de alguma coisa? Como é que eu meio que tenho acesso a algum treinamento em relação ao Rancher? Bem, assim, a SUS ela disponibiliza os treinamentos oficiais para se você quiser ter contato em qualquer uma dessas ferramentas, desde o NuVector até o Harvester e tudo mais. Existem treinamentos oficiais para isso. Mas existem também a participação da gente na comunidade de disponibilizar e de fomentar o acesso ao conhecimento em relação a essas soluções. Então, a proposta do Academy é que você faça ali pequenos treinamentos, de fato, em Uhum. relação a qualquer uma dessas soluções. Então, desde o K3S, o próprio Rancher. Existem alguns academies que já funcionavam no passado, por exemplo, o próprio Academy do Rancher com RKE, que ele está sendo reformulado e vai ser disponibilizado, mas igual o João disse, existe esse Academy que eu acho muito interessante, que é o próprio Academy de K3S, né, que 3S. você pode ter acesso a ele ali e funciona bem certinho, né? Para você poder meio que ele começar a fazer um treinamento. Existem ali também treinamentos ali também que fogem um pouco a visão da própria solução, no caso, né? Tipo, ele vai fugir do Ranch, vai fugir do K3S. Existem ali também treinamentos ali, ou então até mesmo webinars, que ele vai bater, por exemplo, na parte de GitOps. CI/CD, pipeline, né? Ele vai fugir em relação a isso, então ele vai para outro mundo. Então, bem assim, o legal ali é você primeiro acompanhar os Academy Classes, os eventos da SUS, então assim, você consegue ali ter toda uma visão de eventos do que vai acontecer daqui em diante. Então, não só eventos aqui no Brasil, mas eventos globais. Também assim, se você domina o inglês aí,
você vai conseguir acompanhar boa parte desses eventos que são disponibilizados ali, né? Então, bem assim, super legal, tem masterclasses ali que são disponibilizadas, né? E principal, o que eu acho muito legal é que você consegue ali ter um chat direto com alguma pessoa que já postou alguma coisa, né? Então, é Uhum. algo legal ali também para você poder acompanhar, beleza? Esse é um ponto legal, é como se fosse uma rede social, né? Então tem como você Exato. participar de grupos, interagir, tem grupo em português, inclusive, é bem legal. Então, a gente tem que segmentar ao máximo ali para poder tornar a vida da galera mais fácil, beleza? Bem, agora a gente vai entrando aqui sobre o New Vector especificamente, né? O New Vector que está na versão 5.0, né? Bem, eu queria passar primeiro aqui para vocês algumas informações aqui, né? Eu vou contar com a ajuda do João para a gente poder passar uma parada que é interessante para vocês, né? Que é alguns números, né? Algumas informações em relação à questão de segurança, né? Por que que a gente está falando hoje sobre isso? Por que que tem uma galera aqui que está interessada nessa questão de segurança, né? É muito dela por conta da questão de o risco que você está correndo com esses problemas de segurança, né? Tipo, a gente tem algumas métricas aqui que são bem interessantes aqui, né? Primeiro, tipo, uma que é super relevante aqui, né? O Uhum. custo médio de uma violação de dados no Brasil, né? Então, assim, muita gente está começando a subir as suas estruturas de Kubernetes, né? Começando a trabalhar com microserviços e tudo mais, e conforme você vai tendo ali uma maturidade dentro da sua estrutura, mais risco você vai correndo em relação àquilo, porque assim, você está meio que Sim, movendo estruturas, né? Tipo de produção, você não está trabalhando ali especificamente com o desenvolvimento, né? Até mesmo o desenvolvimento, ele também traz uma certa criticidade, né? Às vezes a gente está trabalhando ali no desenvolvimento e tem, de repente, sei lá, algum segredo que a gente não quer disponibilizar e tudo mais. Então, tudo sim. aquilo ali está disponibilizado, né? Então, cara, essa questão de segurança, o custo médio de uma violação no Brasil, ela é muito alta. Então, assim, isso aqui é algo que pode impactar o negócio de qualquer um, né, não, João? Exatamente. Isso aí também é bem relevante a gente levar em consideração agora, porque no Brasil, né, o Brasil ele tá tendo essa adoção de containers de Kubernetes de poucos anos, né? Assim, não é algo que a gente pode falar que é longo, que já está tendo uma adoção há muito tempo, né? Então, assim, a preocupação com segurança, a gente sabe, né? A preocupação com segurança geralmente ela vem depois, né? Primeiro o cara quer montar a estrutura dele, ele quer ensinar o time dele a usar Kubernetes, né? Ele quer ensinar o time a se acostumar com containers. E a preocupação com os aspectos de segurança acaba vindo depois. Só que eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente está chegando no momento em que a plataforma de Kubernetes, né, a plataforma de containers está estabilizada e agora as pessoas precisam, sem dúvidas, começar a pensar em segurança para essa infraestrutura. Isso aí que você falou é muito interessante, assim, é, as estruturas de Kubernetes, são recentes no Brasil, né? Uhum, sim. O Kubernetes em si, ele não tem nem 10 anos de uso. Tipo assim, é uma É, ferramenta que ele foi criado aqui em 2014, acho que é isso, né? foi, nossa. E aqui no Brasil foi pegar assim para 2016, por aí. O pessoal Tem começou a gente, utilizar. eu sei sempre que tem gente que está utilizando há muito mais tempo e tudo mais, né? Mas assim, a maioria das pessoas estão tipo, numa adoção recente em relação a essa visão de Kubernetes, né? Então, assim, isso é um ponto relevante aí que o João falou, né? Como a ferramenta é nova, existem tipo assim diversos lados que as pessoas ainda não se preocuparam, né? Uma delas é a questão de segurança. É, Outro ponto exatamente. também Outro ponto também importante é a questão da má configuração, né? Então, assim, muitas pessoas meio que elas ali implementam, tem uma questão de compliance que às vezes não se preocupam. Compliance é um ponto muito importante. Então, outro ponto também importante é que muitas causas de vulnerabilidade dentro de qualquer estrutura de informação ali, ela é dada por uma má configuração. Isso aí pode representar aí até 50% a mais em cima desse custo médio de uma violação. Então, isso é uma Uhum. parada que é super relevante de a gente poder meio que discutir. A gente, dentro aqui da SUSE, a gente tenta facilitar ao máximo, né, o processo de implementação das nossas soluções para que não haja uma má configuração que venha impactar ali uma visão de segurança, né? Mas bem assim, isso é um ponto relevante também para você poder se preocupar, né? Com certeza. É importante também falar dessa questão, imagino que você vai entrar, né? Falar da questão realmente de recursos, né? O problema da segurança hoje, né, não é mais só, beleza, meus dados foram violados, né, e comprometi com alguns clientes, né, com o meu cliente final. Mas hoje no Brasil a gente tem leis que, por exemplo, a LGPD, né, que elas prevêem multa,
né? Caso Exato. você, dependendo da forma como você trata os dados dos seus clientes, né, dos seus clientes finais, você pode estar ali recebendo alguma multa, né, por conta de alguma infração, alguma violação de dados, né, vazamento de dados. Então, Bom assim, ponto. mais uma vez é relevante falar sobre isso. Bom ponto, né? Porque isso aí está diretamente ligado à legislação, no caso, né? Exatamente. 50 E milhões por assim, infração, então, é pois salgado, é, né? bem salgado. Bem salgado. Outro ponto também aqui é a quantidade de dias que demora para você, em média, demora para você poder identificar uma violação. Então, assim, por mais que você tenha um problema, ainda também você corre esse risco de demorar muito tempo para você poder identificar. Então, assim, 287 dias é o número médio em dias para você poder identificar uma violação, né? A gente via aí, sei lá, muito nos anos 90, até ali dentro da parte, sei lá, de 2000 até, sei lá, 2010 e tudo mais, a gente via Uhum. muito um conceito da pessoa meio que, tipo assim, achou uma vulnerabilidade, ela meio que derruba o site, acaba querendo causar alguma coisa, né? E hoje, Uhum. tipo assim, o que acontece é explorado a vulnerabilidade, você continua explorando aquilo ali por muito tempo, e a ideia é Sim, que ninguém descubra que você está ali no meio, né? Então, sim, assim, em média, é quase um ano para você poder descobrir que ocorreu uma violação dentro da sua estrutura, né? exatamente, é. Então, isso é uma parada muito, muito interessante. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né, João? Mas acho que a gente podia até meio que você já fala um pouco aí sobre o conceito de confiança zero para a galera aqui. Por quê? Porque, bem assim, quando a gente começa a implementar esse conceito de confiança zero, a gente tem uma economia. Então, bem assim, nota-se que as empresas que começam meio que trabalhar com essa visão de confiança zero, que está diretamente ligado no Vector, a gente vai passar aqui sobre como o NeoVector implementa esse conceito de confiança zero, mas assim, quando você começa a implementar isso, você tem ali uma visão de economia que pode chegar até 1,76 milhões. Aqui, no caso, esses valores são em dólar, então, assim, 1,76 milhões de dólares quando você começa meio que implementar essa visão de confiança zero. Explica aí, João, para a galera, tipo assim, Uhum. o que está atrelado a esse conceito de confiança zero? Essa questão de confiança zero, né, ela está no cerne do NeoVector, né, mas é importante a gente entender antes o que é esse modelo, né? Basicamente, confiança zero é um modelo de segurança, né? A gente pode pensar assim. E você parte dos princípios, né, de você ter sempre uma segurança e a visibilidade da sua infraestrutura que seja adaptável, né? Então, a gente pode até sumarizar ele assim, né, em 4 pontos assim chave para a gente falar sobre confiança zero. O primeiro é você nunca confiar, né? Isso aí já vem do nome, né? Confiança zero. Você nunca confiar e sempre verificar quem está acessando o seu ambiente, quem está fazendo uma chamada de API, quem está buscando algum dado, né? Outro ponto importantíssimo também é você reduzir os privilégios, né? E por padrão negar, né? Então, assim, se você não tem certeza se você deveria dar acesso ou não àquela pessoa, aquele usuário, por padrão você nega o acesso. Outro detalhe importantíssimo é a visibilidade completa, né, e a capacidade de fazer inspeção nesse ambiente. E você também, por final, né, um último ponto aí, é você conseguir centralizar esse gerenciamento de forma que você tenha uma interface única, né, ou como no Vector, né, você tem ali uma interface gráfica ou né, um serviço, né, um stack que seja centralizado para essa parte de gerenciamento. Então, né, confiança zero, assim, o nome eu acho que ele ajuda bastante a gente entender. É você partir desse princípio de você sempre verificar, né? Nunca confie de uma vez, né? Sempre verifique. E eu acho que isso é o que está no cerne do NeoVector, que a gente vai ver nas demonstrações mesmo. É isso aí. E assim, a gente também nota que também existem diversos desafios, principalmente quando a gente está falando sobre esse mundo de Kubernetes, quando a gente está falando sobre microserviços, né? Também assim, um Uhum, ponto que é extremamente relevante é o quê? Esses ambientes de containers estão crescendo e cada vez mais se tornando relevantes. Se vocês uhum, olharem, acho que teve um estudo, acho que é o State of Kubernetes, uhum, que ele mostra que a maioria das pessoas hoje elas estão meio que travadas num cenário de o quê? Ok, eu já me sinto confortável de utilizar Kubernetes, eu já tenho meu cluster de Kubernetes, já instalei meu cluster de Kubernetes, eu já estou, sei lá, de repente utilizando essa visão multinuvem, mas eu ainda me sinto travado ali de mover minhas cargas para essa estrutura, então principalmente mover cargas críticas para isso por conta uhum, da questão de segurança, né? Então, assim, isso é um ponto
extremamente relevante, assim, que a gente, a ideia aqui desse webinar é tentar endereçar isso para você poder se sentir mais seguro na hora que você for mover suas cargas, né? Então isso, assim, é uma coisa que, tipo, foi feito um estudo baseado nisso, para você poder ter uma ideia em relação, né? Outro ponto aqui também que é extremamente relevante desse desafio da gente começar meio que trabalhar com essa visão de segurança são as ferramentas tradicionais que endereçam esse conceito de segurança. Né? Então, assim, a gente tem diversas ferramentas, conceitos de segurança que eles estão tendo que sofrer elas estão tendo que se adaptar agora para poder meio que lidar, primeiro, com o próprio conceito de microserviços e também quando a gente fala diretamente do Kubernetes, a lidar com o Kubernetes. Né? Então, assim, o Kubernetes ele tem características assim que são bem diferentes, até mesmo da maneira como é que a gente pensa a questão do software, né? O próprio Kubernetes ele tem um ciclo de atualização, a maneira dele trabalhar com as APIs ali, que são bem rápidos. Né? Então, mesmo você tem ali um ciclo de atualização do Kubernetes que ele vai estar girando ali em termos de 6 meses, APIs que são deprecadas no meio do caminho, novas APIs que são habilitadas, features que são habilitadas. Então, assim, uma ferramenta de segurança que se propõe a isso, ela tem que correr de uma maneira bem rápida para poder meio que lidar com isso, não, João? Exatamente, é. E é importante a gente começar a pensar em aplicações que são cloud native, né? Eu acho que uma palavra para sumarizar, né, essas características do Kubernetes é cloud native, que é toda essa questão de adaptabilidade, de elasticidade para crescer, né, também para diminuir quando necessário. E é importante ter uma ferramenta que nasça, né, desde da sua concepção tenha essa configuração cloud native. Eu acho que é importante, porque aí você consegue conversar com o Kubernetes de forma clara. Por conta desse último ponto aqui também, né, João, que é a questão da abstração da camada de rede do Kubernetes, né? Tipo, ele trabalha de uma maneira diferente, não é não? Sim, é. Esse último ponto é bem legal, Vini, porque o Kubernetes, assim, a ideia dele mesmo é você, por exemplo, chegar para o seu time de desenvolvimento, né, o seu time que entrega aplicações e abstrair o que você está rodando ali por baixo, né, para o cara não ter que se preocupar em subir a rede de tal forma, expor a minha aplicação nas portas tais, né, ou se preocupar em como as APIs estão sendo chamadas, né. Eu acho que o Kubernetes, ele por natureza faz isso, né, ele faz essa abstração para facilitar a vida de equipes que trabalham ali integradas com a infra. E aí eu acho que essa questão dessa abstração de rede, ela precisa ser levada em consideração quando você está lidando com segurança, né, também. Porque, bem assim, ele abstrai muita coisa para você, para deixar a sua vida mais fácil, Uhum. mas bem assim, sob o ponto de vista de segurança, que a pessoa meio que tem que cuidar Da segurança, né? da segurança em si em relação a isso, essa abstração às vezes ela meio que pode ser um pouco prejudicial ali também, né? São Sim, pontos de vista sim. diferentes aqui, né? Sim, tem que ter alguma coisa que integre, né, que une essas duas alternativas aí. E a gente identifica aqui duas camadas, assim, né? Uma primeira que vai cuidar dessa parte da cadeia de segurança e a outra que vai cuidar da segurança dos runtimes, né? Então a gente meio que, quando a gente começa a pensar sobre essas duas camadas aqui, a gente começa meio também que ver das necessidades de uma ferramenta, né? O que uma ferramenta poderia entregar para a gente para poder meio que lidar, né, com problemas que venham a ocorrer nessas duas camadas, né? Então a gente começa a pensar, por exemplo, numa ferramenta que ele trabalhe fazendo um scan de vulnerabilidades, né, João? É muito importante a gente meio que trabalhar com isso, né? Essa questão do scan, Vini, realmente ela é de extrema relevância. E é engraçado porque o scan, né, a gente consegue abranger ele para vários pontos do esteira de deployment, por exemplo, né, da arquitetura. Então a gente tem que escanear o runtime, a gente tem que escanear a imagem que está rodando, e a gente muitas vezes tem que escanear a nossa registry, né, de onde a gente está pegando essas imagens. E aí a gente lembra daquele conceito, né, de ataque, a gente tem aquele ataque em cadeia, né, em que você tem uma registry geralmente com algum código ali malicioso, né, e que muitas pessoas consomem de uma mesma registry. Isso acontece bastante, né? Você tem esses ataques em cadeia distribuído por conta de código malicioso em um repositório público, né? Pois é, porque bem assim, o ponto hoje é que a vulnerabilidade ela não está só baseada em um lugar, né? A gente tem ali podendo ocorrer vulnerabilidades no host, no caso, vulnerabilidades ao acontecer dentro do container que está rodando já em produção, a vulnerabilidade que pode ocorrer dentro do próprio Kubernetes em si. Então, assim, o Kubernetes ele é instalado em cima de um host. E o Uhum. outro ponto aqui que o João falou que é super relevante, que é o quê? O próprio registry, de onde é que vai vir as suas imagens ali que você está trabalhando, né?
E além Sim, disso, a gente também vê também todo o processo também do pipeline também, da criação do pipeline e tudo mais, que vai fazer a criação da aplicação, também isso. está envolvido aí no meio também, né? Exatamente. E a gente vai inclusive ver na demo, né, como a gente pode ter uma abordagem num pipeline de CI na hora que a gente está construindo uma imagem. Exato. Compliance também, assim, o scanner lidar com o scanner de compliance, né? Então, assim, a gente tem ali diversas maneiras de hoje você poder trabalhar compliance com pré-definições, né? Então, você tem ali RIPA, você tem ali outras maneiras de você lidar com essa visão de compliance. Então, compliance é algo extremamente que tá diretamente ligado a risco, mas ele também e vai impactar ali dentro da visão de custo dentro da sua organização, né? Então, assim, é algo extremamente importante ali também, né? Exatamente, é. Inclusive tem naquele estudo que você até citou mais cedo, né, o State of Container Kubernetes, né, eles falam que na pesquisa que eles realizaram, se eu não me engano, 55% das pessoas entrevistadas, né, responderam que na hora de fazer o deployment tiveram algum atraso por conta de preocupações em relação à segurança do Kubernetes. Então, assim, esse problema de segurança, né, ele não abrange só a camada de segurança, né? Não é só o problema de você ter vazamento de dados e ataques. Abrange também um problema de deployment, né, de agilidade ali da sua empresa, do seu negócio. Isso é bem relevante, né? Então, assim, todos esses tópicos que você está trazendo diz respeito à segurança, mas também afeta uma cadeia de entrega de aplicações. Diretamente vai impactar a sua equipe ali na performance da sua equipe do que ela está fazendo, né? Sim, sim. Uhum. Isso é uma parada muito interessante. E essa ferramenta, ela também, tipo assim, uma ferramenta que também lide com essa questão de controle de admissão, né? Então, meio assim, Sim. antes de você, sei lá, admitir um pod, ou então você meio que lidar como é que o pod vai se comportar ali dentro, você tenha meio com um controle de admissão para que ele siga algum padrão ali dentro, né? Sim, isso, exatamente. Existe toda a questão, acho que em Kubernetes, né, o pessoal que está antenado nesse aspecto de segurança, a maioria dos ataques em Kubernetes hoje, eles partem de containers que já estão rodando, que o atacante consegue acesso e consegue escalar esse container, né, consegue ter privilégios nesse container para fazer o que ele quiser no cluster. O ataque mais básico assim, de Kubernetes, eu acho que eu diria que é esse escalonamento de privilégios. Então, assim, isso aí é de extrema relevância. Exato. E nessa parte aqui de segurança de runtimes, também assim, quando a gente tem um runtime ali dentro mesmo, que vai ser a imagem com o runtime rodando ali dentro, a gente também meio que precisa lidar com e lidar com a maneira que a gente consiga meio que contextualmente Uhum, escanear também esse runtime, né? Esse é um ponto aqui que sim. dentro do NoVector a gente faz de uma maneira bem diferente, né, João? Isso legal. E runtime, quando a gente fala de runtime, a gente está falando aqui de Docker, né? Desculpa, de Containerd, certo? Uhum, Os principais runtimes que exatamente. a gente tem rodando na nossa plataforma de Kubernetes. Exato, e bem assim, o NoVector ele faz isso, a gente vai mostrar aqui para vocês, ele faz isso aqui de uma maneira brilhante, assim, sabe? Tipo, ele vai trabalhar diretamente ligado ao runtime para poder meio que visualizar, né? Se está acontecendo alguma coisa de errado ali dentro da sua estrutura, tá? E os Uhum. últimos dois pontos aqui, principalmente nessa visão de segurança de runtime, a gente tem ali, né? O controle baseado em ameaças e a confiança zero, né? O que a gente meio que acaba trabalhando, né? Isso, exatamente. Pontos bem legais. O controle baseado em ameaças, né? A gente pode lembrar daquele conceito de CVEs, né? A gente está falando várias palavrinhas aqui, é porque não tem como fugir, né? Mas a sopinha de letras aí não tem como fugir. Mas CVEs, né? É um código que identifica vulnerabilidades, né? Então a gente tem bases de dados hoje de várias empresas que criam esse código CVE para identificar uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, a recente vulnerabilidade Log4j, né? Que causou aí um caos, ela tem a sua CVE para identificar. E lá no NeoVector, a gente consegue fazer um controle baseado em quem está vulnerável a essa CVE aqui. Quem está vulnerável ao Log4j. Então, assim, esse controle baseado em ameaças é bem importante para você focar, né, em problemas específicos, né, que você acha que pode atacar ali, pode danificar, causar algum problema na sua infraestrutura. Exato. E bem assim, a gente já falou sobre essa visão de confiança zero, né? E como é que o New Vector Uhum, ele endereça isso, né? Ele endereça isso aí com três pontos, tá? Então ele endereça ali desde a questão do aprendizado. Então, bem assim, o New Vector é uma ferramenta que ele está trabalhando ali diretamente na camada 7, né? Então, bem assim, ele está ali na camada de aplicação, lidando, identificando com coisas que estão acontecendo ali dentro da sua estrutura. Então, o primeiro momento quando você faz a instalação do New Vector e habilita ele ali,
a primeira coisa que ele vai estar fazendo dentro da sua estrutura é aprender. Ele vai começar meio que entender como é que está funcionando o tráfego, como é que as aplicações estão se comportando, o que tem em relação com outra, o container que tem relação com outro container ali dentro. Né? Então, assim, ele tem um processo ali dele poder primeiro entender o que está acontecendo dentro da sua estrutura. Tá? Então, ele tem esse conceito de um aprendizado automatizado ali, né, João? Isso. Isso é bem legal, porque hoje tem muita ferramenta, né? A maioria das ferramentas de segurança e de visibilidade, né? De observability, né? Que a gente usa essa palavra às vezes, fica até difícil de traduzir, né? Observability. Você tem que partir de um princípio em aprender com o seu ambiente, né? Então, cada caso, né? O NeoVector que eu rodo, o NeoVector que você roda, ele vai aprender conceitos diferentes, né? Ele vai ver que a nossa rede, nosso cluster tem comportamentos diferentes. Então, essa parte de discovery, eu acho que é crucial assim você ter hoje uma plataforma de segurança hoje. Exato. E outro conceito também que ele traz, né, que é para justamente poder começar, lembrando do conceito de confiança zero que o João trouxe, né, então assim, ele começa meio que a apertar ali a visão de segurança. O próximo estágio que ele deixa você poder habilitar é o monitor. Então, assim, o monitor, ele vai continuar fazendo esse discovery dentro da sua estrutura, ele não vai bloquear nada do que está acontecendo dentro da sua estrutura, mas ele vai começar a te gerar alertas e notificações do que está acontecendo, do que pode estar ocorrendo de estranho ali dentro da sua estrutura, tá? Então, recapitulando, o primeiro estágio que o NeoVector ele vem habilitado por padrão é o processo de discovery. Então, assim, tem gente que está perguntando aqui, tipo, se eu for fazer a instalação do NeoVector, quer dizer que ele já vai começar meio que travar ali a movimentação de comunicação entre a estrutura? Não, ele já vai entrar primeiro no momento de discovery, onde ele vai começar a identificar. Depois, se você quiser, você pode segmentar para a parte de monitor, onde ele vai começar a gerar alertas ali dentro da sua estrutura para o que de repente está acontecendo, né, não? É isso aí. Você pode escolher se ele vai ser só o porteiro, né, ali do seu cluster, que vai identificar quem está entrando, o que está acontecendo, né, e anotar. Ou você pode botar o porteiro e o segurança, né? Se tiver alguma coisa errada ali, pô, esse cara aqui não está na lista de convidados, então, peraí, né? Eu acho que é uma analogia aí do Monitor e do Protect, né? Dá para você escolher qual comportamento ele vai ter. Exatamente. E o último estágio aqui é o estágio de protection também, assim, ele aprendeu tudo que aconteceu na sua estrutura ali, ele já sabe como é que as coisas meio que se comunicam, ele sabe ali como é que o que está dentro, o que está trafegando em relação aos pacotes, né, para ver se de repente não está acontecendo alguma coisa de estranho. Qualquer coisa que venha a ser anômalo ali à sua estrutura, ele vai alertar você e ele vai bloquear também aquele comportamento do que está acontecendo ali. Então, bem assim, sei lá, se um pod está se comunicando, ele passou a meio que agir de uma maneira estranha, que nesse momento de discovery ele não, ele não não tá conforme, no caso, ele vai bloquear aquilo ali, ele vai alertar você do que está acontecendo. Então, assim, esse é o último estágio ali que você pode habilitar nele para ele poder já começar a trabalhar nessa parte de Protect. Aproveitando aqui, Vini, já nesse ponto que você tocou, né? O Adriano ele perguntou assim: qual a relação entre escalação de privilégios e container, né? De containers, eu acho que ele quis dizer, executando Uhum. com o usuário root? São pontos diferentes? Esse é um ponto legal, é um exemplo legal do que você acabou de falar, né? Porque tem sim a ver, Adriano, isso que você falou, porque imagina que você tem um container, né? Que é um processo em que ele tem um usuário executando ele que tem permissão de sudoer, né? Imagine que o usuário que está rodando esse processo, né, que rodou esse processo, ele tem permissão de sudoer. O container, se ele tem sudoer, né, e você consegue escalar o privilégio dele para ele ter um acesso root, e isso pode causar um estrago enorme, né, na sua infraestrutura. Então, isso que o Vini falou, né, do Protect, de você ficar atento se tem algum processo, né, algum container com a permissão de escalar privilégio, né, de fazer um sudo, né, de virar superusuário, você pode bloquear. Então você fala assim, opa, ó, ninguém aqui pode ter permissão de sudoer não, tá, nesse cluster. Então, se por algum motivo um atacante estiver dentro de um container e tentar escalar o privilégio desse container, o NeoVector vai agir e vai bloquear essa ação. É isso aí. E bem assim, tudo isso que você aprendeu, tudo que você identificou, ele está fazendo a parte do Protect ali no caso, ele ainda existe uma visão de segurança as a code no caso ali, aonde você pode pegar essas políticas, tudo que você criou,
e replicar isso para outros clusters. Também assim, às vezes você meio que vai adicionar um segundo cluster ali, porque o NuVector ele consegue trabalhar com a parte de federação, né? Então você consegue ter ali um NuVector gerenciando múltiplos clusters de Kubernetes. Então você não precisa nem de repente passar por todo esse processo aqui de novo. Você pode já, se você já espera que esse padrão seja seguido, você simplesmente pode pegar ali e replicar essas políticas de segurança que já foram definidas ali para os próximos clusters que você for vir adicionar, beleza? Isso é bem legal. Hoje em dia a gente não trabalha só com mais um cluster, né? Então é importante considerar os outros clusters, né? Não deixar de fora o desenvolvimento, a homologação, etc. Exato. Aqui é uma visão para vocês entenderem que o NuVector não está trabalhando apenas dentro do Kubernetes. Apesar dele ser uma ferramenta que ele vai estar sendo instalado dentro de um cluster de Kubernetes, o NuVector ele vai trabalhar em diversas camadas ali que não necessariamente é apenas o Kubernetes. Ele vai estar trabalhando diretamente na produção, ele vai estar trabalhando na pré-produção, no caso, fazendo a inspeção das imagens, do que está rodando ali dentro do seu cluster Kubernetes e tudo mais. Ele vai estar trabalhando dentro do registry, avaliando, tem a possibilidade de você conectar o seu registry ao NuVector, ele vai avaliar as imagens que estão ali disponibilizadas, vai mostrar as vulnerabilidades, né, gerar aquilo ali de uma maneira um pouco mais simples e visual. Ele vai poder trabalhar também dentro da parte do pipeline, no caso, né, ele até, o João acho que vai passar aqui também, mas ele também tem um plugin já para poder trabalhar diretamente com o Jenkins, né, João? É isso mesmo, é bem legal. Já é nativo do Jenkins. Também assim, ele vai trabalhar em todas essas camadas aqui, desde o processo do desenvolvedor até ele chegar na produção. O NuVector ele vai conseguir entregar ali essa segurança em múltiplas camadas, né? E o legal é que ele entra em várias etapas, né? Então, o NeoVector ele pode agir ali no build, né? Então, você está construindo a sua imagem, você já pode colocar o NeoVector para agir no Jenkins mesmo. Opa, identifiquei alguma vulnerabilidade aqui nesse build dessa imagem. Trava o build, nem continua. Né? E eu posso também fazer essa verificação depois que já está rodando, né? Runtime, pegar lá no Docker, né? No containerd, onde está rodando o container, e verificar se tem alguma vulnerabilidade. Isso é muito, muito interessante. Exato. O Paulo perguntou aqui, João, eu não sei mesmo se você sabe, se você lembra, eu lembro da memória especificamente. Que ele está perguntando aqui Ah, sobre o impacto de monitoramento dos recursos na memória, CPU do cluster para poder trabalhar com isso, né? Especificamente o NuVector ele não trabalha com monitoração, né? A isso. monitoração, o que vai ser feito ali é através do próprio Prometheus e Grafana, no caso, nessa monitoração tradicional, né, no caso que a gente acaba meio que falando. Isso. Mas É separado, é. essas verificações que ele acaba acontecendo ali, se não me engano, acho que ele gasta, acho que hoje Ele para é fazer a 2 GB de monitoração RAM, dele, é 2 muito GB pouca de coisa. RAM e o recomendado é, assim, com 2 GB você já consegue subir, o recomendado é 4 e um CPU ali para você rodar ele, você já consegue atender essa parte do NeoVector. Exato. E outra coisa também que é a questão de ele tem uma definição acho que de mili CPUs, eu acho. Até na hora que você vai fazer a instalação dele, acho que ele pede a questão de mili CPUs, se não me engano. Mas bem assim, com dois CPUs ali dentro de um host, no caso, ele vai lidar com isso aí com a mão nas costas. Aí ele sobe E com eu folga. acho, Com folga. bem tranquilo. E o Ivo também tá perguntando aqui, João, também, se é só o Jenkins que ele consegue trabalhar. Ah, sim. Então, o NeoVector ele tem um plugin para o Jenkins nativo. Então, lá no marketplace do Jenkins, você já consegue baixar esse plugin e fazer a configuração dele. No GitLab CI, infelizmente, ainda não tem nativamente. Mas, né, o NeoVector ele consegue expor a API dele de forma muito fácil e você consegue chamar ele através de scripts. Então, assim, você expõe a API REST dele, faz um script para você fazer um scan em alguma imagem lá do seu GitLab CI e você vai ter a mesma funcionalidade, né? Só não vai ser a mesma integração que nem o do Jenkins, né? Que já está lá na interface gráfica do Jenkins de forma mais fácil. Mas qualquer ferramenta de CI, qualquer script, né? Desde que você faça tudo na mão via script, tem como você se comunicar com a API do NeoVector e fazer essas consultas e disparar um scan de imagem, por exemplo. Você tinha falado que o Jenkins ele tem uma dominância ele tem uma dominância bem grande hoje, né? Em termos de uso para isso, né? Isso, assim, eu fiquei bem impressionado, né? A gente começou a estudar, né, a questão do NeoVector, de segurança, e o Jenkins, né? Eu fiquei me perguntando, né, por que que só tem nativamente para o Jenkins ainda? O foco que deu no Jenkins se deu porque o Jenkins tem um market share, né? Ele tem uma participação no mercado enorme, assim, de mais de 60%. Eu fiquei de cara com isso.
E outras ferramentas GitLab, né, também são bastante revelantes, mas o Jenkins ele domina o mercado de CI. Isso eu fiquei bem impressionado, eu confesso que eu não sabia. Pois é, isso não impede que no futuro venha a ser disponibilizados novos plugins para que seja disponibilizado nativamente essa integração com o New Vector, né? Mas bem assim, Sim. acho que talvez o principal hoje ele seja o Jenkins, né? Mas bem assim, existe essa possibilidade de você poder trabalhar também com outras ferramentas também de C e CD, né? Sim, com certeza. Você não está travado só o Jenkins ali. A gente só Exato. vai possivelmente ver isso nativamente em outras ferramentas daqui a algum tempo. O Tarcísio perguntou aqui se ele integra com o Harbor. Sim, ele integra com o Harbor. Ele, na verdade, assim, ele não tem nenhum tipo de limitador com o registry que ele venha trabalhar, tá? Então, Isso, assim, ele só vai exatamente. precisar meio que ter acesso ao registry que você venha trabalhar, se ele vai ter ali uma autenticação no caso, e ele Uhum. vai se conectar ali e vai começar a fazer o scan das imagens que você venha trabalhar. Então, assim, Docker Hub, Harbor, Quay, tudo isso aí vai poder ser trabalhado com ele, tá? Perfeito, exatamente. Inclusive, na demo de hoje eu estou usando o Harbor. É? Ah, beleza. E o meu aqui acho que está conectado com o Docker Hub mesmo. Legal, legal. E assim, o New Vector ele é único, né? Também assim, um resumo dele aqui, né? Ele traz essa visibilidade de rede, né? Dentro da visão de produção. Ele traz essa proteção de zero confiança. Ele traz essa visão de também, né, a parte de DLP também, é algo que a gente não falou, mas na demonstração a gente vai passar aqui. Ele traz essa parte de Data Loss Prevention também, para cartão de crédito, essas outras coisas. Ele Uhum. também tá dentro do New Vector também, tá? E ele é muito fácil de implementar. Outro, acho que não sei se isso aqui está especificamente aqui dentro da sessão aqui que a gente vai estar falando. Posso Uhum. até de repente dar uma. A gente pode de repente meio que ver falar, mas bem assim, na versão 5.0 do Univector que foi lançada, o processo de instalação dele foi novamente bem simplificado para que, principalmente para quem de repente está trabalhando com Rancher, tem esse processo de instalação também de maneira bem simplificada, né? Para quem trabalha com o New Vector, ele é uma solução à parte, ele não é uma solução que está dentro do Rancher especificamente, tá? Então, assim, hoje, se você já está utilizando a versão 2.6.5 do Rancher, ele vai aparecer lá dentro do Marketplace para você poder fazer a instalação dele. Uhum. Mas você pode fazer a instalação dele na mão mesmo, pegando de repente o Helm chart dele e fazendo a instalação. Se você está utilizando o Kubernetes, mas não está utilizando o Rancher, você pode fazer a instalação também do Nuvector, seja de repente um GKE, um AKS, EKS, você pode fazer a instalação do Nuvector. E também um ponto também tipo assim, que é bem diferente do que o pessoal está acostumado, né? Mas bem assim, o Nuvector ele também está disponibilizado para OpenShift. Então, também assim, quem estiver Sim. trabalhando com OpenShift também pode fazer a instalação do Nuvector e utilizar ele. E eu sei que não é o foco da apresentação hoje, né? Mas mesmo se você rodar em OpenShift, a SUSE hoje suporta, né? O Exato. Novec. Bem legal. Um ponto legal aqui também para poder falar para vocês é que assim, o Nuvector ele era uma solução proprietária em menos de 4 meses, eu acho. A gente, Foi bem isso. depois da, Uhum. da Suzy ter adquirido o Nuvector, o código dele foi aberto, tá? Então, assim, hoje ele é uma solução full open source, no caso, né? Então, Uhum. isso é uma grande novidade que a gente também, tipo assim, queria anunciar isso aqui para vocês poderem ver também a contribuição que a gente também está fazendo dentro da comunidade de Cloud Native hoje também, né? Inclusive isso vai de encontro com o que o pessoal tá. Tem o pessoal perguntando no chat aqui, né? Se eu posso utilizar o NeoVector no meu Rancher, né? Que já está ativo, licenciado, bonitinho. E a resposta é sim. E você poderia usar o NeoVector até se você não tivesse licença do Rancher. Porque agora ele é Exato. open source, né? Então você baixa lá do Marketplace, instala e já começa a usar. Mas aí a SUSE agora também suporta o NeoVector e você consegue ter a licença dele separada para ter suporte, a ferramenta e algumas outras coisas. Exatamente. Então isso é uma parada bem legal dele, assim. Como o Nuvector está se encaixando aqui dentro do nosso portfólio, aqui tem uma imagem, essa imagem acho que muita gente já deve ter visto em outras apresentações, né? Mas também assim, o Nuvector está encaixando aqui na partezinha superior esquerda, né? Então, Container Security, ele é mais um Helm chart lá dentro do... Acho que está como Cloud, como alguma coisa apps, eu acho, lá dentro do Rancher 2.65. Você pode meio que clicar lá, então dentro da parte de apps mesmo, ele vai listar os Helm charts do Rancher. E ele vai ser mais um Helm chart ali, assim como a parte do monitoring, a parte como o Service Mesh, né? Tudo ali disponibilizado. Ele é mais uma opção ali para você poder fazer a instalação dele ali à parte, tá? Ele não tem nenhum tipo de licenciamento Uhum. à parte, no caso, que você possa, sei lá, de repente ter uma feature a mais que você vai ter que meio que habilitar. Você pode simplesmente lá clicar, fazer a instalação dele, ele vai estar habilitado.
Se você quiser ter suporte, todo aquele conceito da SUSE já trabalhar e tudo mais, é, você tem que adquirir uma subscrição para ele, né? Mas assim, todo o processo de instalação e usabilidade dele funciona como se fosse o Istio, como se fosse o monitoring, Legal. né? Só uma pequena mudar um pouquinho uma coisa ali nesse último slide, é porque teve um pessoal que perguntou sobre monitoramento, né? Citou monitoramento. Então, assim, aqui eu acho que fica legal nesse slide de ver que dentro do Rancher hoje, do Marketplace, você tem várias ferramentas separadas, né? Então a gente tem o NeoVector agora para segurança de containers, você tem o Prometheus e o Grafana para monitoramento em específico, você tem, por exemplo, o Istio, né, para Service Mesh, o Longhorn para storage, e está tudo separado, né? Então, assim, você compõe o que você vai precisar do seu cluster. Então, eu acho bem legal que lá no próprio Rancher você selecionar, eu quero usar o NeoVector e só o monitoramento, né? São conceitos separados, né? Você não está preso, você não é obrigado a utilizar essas ferramentas, né? Que elas estão Inclusive, listadas. algo que é interessante mesmo, né? Apesar dessas coisas serem separadas, eu acho que a gente não endereçou, talvez a gente não enderece isso aqui, não sei. Se você tem algo preparado aí, João, em relação a isso, mas bem assim, o Istio, por exemplo, ele tem uma integração com o NoVector, Ah, né? sim, legal, isso é ótimo, bem Também legal. assim, se você já utiliza o Istio dentro da sua estrutura, a partir do momento que você também faz a instalação do NoVector, ele também tem uma integração dos dois, né, ali dentro disso. Também assim, apesar deles poderem funcionar separadamente, você pode meio que convergir funções ali dentro, de aparecer dentro da estrutura de NoVector ali algumas questões do Istio, de como é que você vai visualizar como é que está sendo o tráfego dentro da aplicação e etc. Guardar, persistir as informações do Longhorn, né? Exato. Legal. Tudo isso ali ele vai poder. Exatamente, né? Tem toda essa questão de o NeoVector ele precisar persistir, por exemplo, as questões da CVS. Então, o Isso. NeoVector ele vai se conectar, se você. Ele vai se conectar, por exemplo, nas bases de CVS, baixar todas essas CVS e salvar localmente. Se você tiver um PVC ali atrelado que você possa, de repente, utilizar o Longhorn, ele vai persistir ali tudo localmente para você poder trabalhar. Tá? Então, e assim, tudo aqui está meio que se integrando de alguma maneira também. Tá? Legal. Vamos dar bem-vindos aqui à questão do NoVector 5.0. Acho que na próxima a gente vai seguir já entrando na questão das demos. Então, assim, o que tem de novo nessa versão 5.0? Tem gente na América Latina aqui e também no Brasil que já utiliza o NoVector. Então, assim, o que tem nessa versão 5.0, né? O principal delas, a questão da integração com o Rancher, né? Então, é algo novo que vem ali para poder facilitar quem já está utilizando o Rancher. A função ali de scans dentro do ambiente SUSE Linux, né? Assim, se você já utiliza uma subscrição SUSE Linux, ali no caso, você pode vir a trabalhar para poder fazer esses scans ali dentro da sua estrutura. A questão tipo, de você trabalhar na parte de API Security, né, João? Isso. De maneira já mais simplificada. Sim. Os CRDs, né? Os Customer Resource Definitions ali, a parte de Data Loss Prevention é algo novo também que tem dentro dessa versão 5.0. O E Web Application Firewall também, né? Tem como você também fazer toda já a configuração por ele. também já está meio que habilitado nessa versão 5.0. Tudo isso aqui era proprietário e ninguém tinha acesso a isso, né? Também assim, isso aqui está tudo disponibilizado de maneira open source para você poder trabalhar. E por último aqui esses modos de proteção automatizado. O NewVector, se não me engano, ele tem uma característica bem própria dele poder meio que lidar com o tráfego do que está acontecendo dentro das aplicações e etc. Isso aí também está disponibilizado nessa versão 5.0 aí por padrão para quem queira trabalhar, tá? O roadmap dele aqui é só para vocês terem uma visão, principalmente quem deve estar trabalhando com a versão 4.0. Quem está na 5.0 agora pode trabalhar com RKE, RKE2, K3S, tá? Já por padrão ali. Mas eu acho que, principalmente na visão de futuro dele aqui, uma das coisas que a SUSE ela pretende trabalhar é que ele seja ali um projeto de confiança zero a ser disponibilizado na CNCF, né? Acho que talvez em breve a gente deve fazer um webinar sobre a questão do KubeWarden, que é ele vai entrar ali meio que fazendo muita coisa que o Alpha Gatekeeper ele faz, né, João? Isso. Toda a questão de enforcing, né? De políticas, segurança, etc. É legal porque tem tudo a Então, ver com o NeoVector, né? Então é importante ter exato. dentro. Provavelmente o KubeWarden ele deve ser integrado aí no Vector no decorrer do tempo.
Outro ponto aqui também que ele deve trabalhar também é essa visão também de ter uma visão de monitoração de segurança, de fato, né, integrado ali, principalmente com a visão do Prometheus e Grafana, é algo também que a gente vê aí também na visão de futuro. A visão também dele trabalhar também nessa parte de edge computing, né, e segurança em cima de edge. A gente sabe que edge computing ele traz ali uns conceitos um pouco diferentes, principalmente para você poder meio que lidar com segurança de uma maneira meio que descentralizada, né? Então, é algo também que deve ser trabalhado aí no futuro do Rancher e outras funções a mais aí também. A gente não queria perder muito tempo, porque a gente queria entrar agora nas sessões de demonstração do Nuvector para vocês, beleza? Bora, a melhor parte. Vamos lá. Beleza, então. Então, acho que eu vou pausar aqui a Eu apresentação. acho que é bem legal. Eu imagino assim que o pessoal fica bastante dúvida de como instalar ele, né? É uma solução nova, né? Talvez o processo de instalação até para quem quiser testar aí, né? Já tem o Rancher em casa ou só um cluster de Sim, Kubernetes, vocês vão ver que é bem fácil instalar ele. sim. Bora. Vou jogar aqui para vocês a minha tela. Acho que vocês vão conseguir ver ela aí. Beleza? Bem, aqui eu tenho a minha tela do Rancher especificamente, então é bem assim. Para você poder ter isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ter que subir a versão do Rancher de vocês para a versão 265, tá? Para vocês poderem ter essa mesma experiência de uso aqui, tá? Mas bem assim, por padrão, aqui eu tenho um cluster K3S, né, que eu estou rodando aqui, é um cluster K3S padrão, acho que tem a parte de monitoração que está habilitada aqui dentro dele. Agora, se eu vim aqui, por exemplo, na parte de Cluster Tools, do meu cluster, ele vai aparecer aqui para mim a função do new vector, tá vendo? Então, basta você vir aqui e clicar em install. Eu não vou instalar dentro de um projeto, tem as versões dele do que está acontecendo. Tá? As configurações as questões de configuração dele, né, por padrão do que você meio que queira vinha de repente meio que fazer no futuro, principalmente, né, depois dessa versão 5.0, você queira meio que fazer alguma alteração. Os runtimes, né, que você venha trabalhar, então, assim, ele pode trabalhar com Docker Runtime, se você está trabalhando com RKE, por exemplo, o RKE ele trabalha com Docker Runtime, no caso, ou se você estiver trabalhando, de repente, com Kubernetes Vanilla dentro da sua estrutura, ou então, sei lá, eu não sei se EKS, AKS, GKE, todos eles trabalham com Containerd, eu acho que sim, mas, sei lá, de repente, você está trabalhando com Docker Runtime em algum deles. Você simplesmente pode escolher o runtime como Docker, você pode escolher o Containerd como runtime, então, principalmente RKE2. RKE2 trabalha com container de runtime. CRY, no caso, se você estiver trabalhando, por exemplo, com OpenShift, ele vai deixar você poder trabalhar com esse runtime. Ou aqui no caso do K3S especificamente, ele já meio que traz a parte do K3S runtime. Outras configurações que ele traz para mim aqui é se eu quiser, de repente, trabalhar com storage class, sei lá, se eu tenho um Longhorn, então outra storage class para eu poder habilitar a configuração de PVC, as configurações de ingress, que vem dentro da minha estrutura, se eu quiser meio que definir algo, tá? As definições do service também aqui no caso, né? Se ele vai estar trabalhando aqui com node port, cluster IP, sei lá, alguma coisa assim do tipo, então posso fazer toda essa definição aqui dentro dele, tá? E simplesmente vou lá clicar em install. Eu acho que eu selecionei aqui K3S. E ele vai começar a fazer a instalação do new vector aqui para mim, tá? Então a gente vai demorar um tempinho aqui para ele poder fazer subir a estrutura dele. O new vector ele tem uma estrutura bem simples, assim, em termos de pods, do que ele está trabalhando ali. Ele tem a gente vou abrir a tela dele aqui e a gente vai poder meio que explorar os pods dele aqui. Mas beleza, está instalado aqui o new vector. Ele pode ser que quando eu clicar aqui agora nele, ele vai dar um problema por causa que ele ainda está subindo o serviço. Vamos ver. O legal enquanto ele sobe aí, Vini, é que você instalou usando o Helm, né? Esse marketplace Exato. do SUSE Rancher usa Helm. Então, qualquer pessoa que quer subir no cluster de Kubernetes, normal, você pode usar o próprio linha de comando do Helm, a CLI, para instalar também. Exatamente. E aqui eu tenho o quê? Tenho a licença dele para você poder aceitar. Beleza, aceitei. E beleza, essa é a interface do Vector aqui já de cara para a gente poder ver algumas informações, tá? Então, essa dashboard principal aqui, ele vai trazer algumas informações relevantes ao meu cluster no caso, né? Então, assim, ele tá monitorando esse meu cluster aqui de K3S, que tem só um nó, especificamente que eu subi para essa demonstração, beleza? Então, ele mostra aqui a quantidade de nós, a quantidade de pods, o que ele está fazendo de discovery, então, assim, ele já está fazendo o discovery desses pods aqui no caso,
Se tem algum pod em monitoração, ele não está, como eu disse, né, ele sobe por padrão em modo de discovery, né? Então ele já vê aqui o discovery, ele já vê aqui a questão da parte de protect que eu falei para vocês. A questão do ingress e egress, ele já vê aqui para mim se está de repente tendo alguma ameaça, se está tendo alguma violação. A parte de vulnerabilidades, né, então assim, do que ele está de repente identificando também aqui dentro dessa estrutura. Ele traz aqui para mim um placar, no caso, né, mostrando aqui um cálculo dele, né, no caso, do que ele identifica de como é que está essa saúde desse seu cluster, né. E ele já traz aqui para mim também como eu posso melhorar isso aqui, né? Então, assim, ele traz, ó, cara, dá uma revisada aqui nos seus serviços, no caso, se de repente eles não podem, de repente, estar rodando em monitoring, ou então, de repente, se ele já pode estar rodando pelo menos em protect dentro da sua estrutura. Ele já meio que passa aqui as regras de egress e ingress também para eu poder fazer essa alteração também dessa parte de monitoring aqui da minha estrutura, tá? Então, isso ele já começa meio que já falar para mim do que está acontecendo aqui, do que eu posso melhorar dentro dessa estrutura. Ele não vai fazer, não vai tomar ação nenhuma se você não habilitar alguma coisa aqui dentro da sua estrutura, né? Alguém tinha perguntado, né, João, sobre a parte de pods rodando como root, não tinha? Isso, foi. O pessoal perguntou mais em cima ali. Uhum. Exato. Então, assim, ele já meio que fala para mim, cara, olha, tem alguns pods aqui seu que estão rodando como root. E aí, você quer, de repente, meio que alterar o comportamento disso para você poder meio que, sei lá, melhorar isso para dentro da sua estrutura? Então, ele já meio que começa a passar essa visão para você aqui de do que está acontecendo. Na visão de ingress e egress, mesma coisa, né? Ele vai estar passando essa visão, eu posso gerar um relatório, né, e exportar esse relatório em XML aqui do que está acontecendo, de como é que está o tráfego aqui dentro da minha estrutura, né? Mais telas de visão de uma visão tipo, em termos de gráficos aqui, de como é que está acontecendo. Aqui ele já está meio que passando para mim, ó, esse cluster, como ele está novo, ele já subiu já quase com últimas versões aqui, ele já não tem nenhum evento de segurança acontecendo aqui dentro da minha estrutura. As vulnerabilidades aqui que estão acontecendo de maneira maior dentro da minha estrutura, as políticas de segurança, também assim, uma visão bem completa aqui do que a gente meio que poderia considerar como uma monitoração do que está acontecendo aqui dentro da minha estrutura, né, e do que eu poderia meio que tomar como decisão aqui dentro do meu cluster de Kubernetes, né. Se eu quiser, de repente, acho que é em policies aqui, eu posso vir fazer, acho que é isso, policies admission control. Se depois eu quiser fazer a alteração para. Vamos seguir aqui normal, acho que depois eu mostro a parte de alteração para monitor, por exemplo, e outras coisas. Né? Aqui vocês podem ver aqui que ele já meio cresceu, né, João? Por causa que Foi. ele tá fazendo discovery, né? Depois você vai ver que o meu tá muito pior, não posso nem falar nada. Então, assim, você pode ver que ele está identificando aqui ainda, no decorrer do tempo, ele está passando e identificando aqui das coisas que estão acontecendo aqui dentro do meu cluster e também os pods e a comunicação entre os pods aqui no caso, né? Como você pode ver aqui, ele tem regras de ingresso aqui dentro do próprio monitoring do Rancher, que ele já meio que já começa meio que falar para mim, olha, toma um pouco de cuidado com isso aqui, já começa de repente meio que monitorar isso aqui, porque isso aqui pode de repente acontecer algum problema. Então, ele já começa a mostrar para mim. Na parte de Network Activities aqui dentro dele, deixa eu exportar aqui, beleza. Ele já começa a mostrar para mim aqui de uma maneira também gráfica aqui, o tráfego e das coisas, do que está acontecendo aqui, de como está tudo se comunicando dentro do meu cluster de Kubernetes, tá? Então isso aqui é algo bem interessante aqui dele. Eu tenho como habilitar aqui também a visão sei lá, de repente eu fazer uma segmentação, por exemplo, por namespace sei lá, se eu tenho uma estrutura muito grande, né, eu consigo meio que listar tudo isso aqui para eu ter uma visão mais simples aqui também, né, dentro da minha Protocolo estrutura. também, né? Tem como você visualizar ou só TCP ou só UDP. Exato, também. Tudo aqui dentro dele. Se eu quiser colocar, por exemplo, mudar o modo, de repente, para, sei lá, se eu quiser pegar, por exemplo, a parte do Alert Manager, do Range Monitoring que está rodando aqui, desse operator que está rodando aqui, e mudar, por exemplo, para a parte de monitor, no caso. Eu posso fazer essa mudança aqui e ele começar a fazer a monitoração desse pod Container, aqui né? específico, né, no caso que eu queira vir a trabalhar. Se eu quiser, por exemplo, algo também que é interessante aqui também, né? Se eu quiser fazer captura de pacotes aqui dentro dessa estrutura,
eu também posso setar o tempo aqui, de repente, que eu vou estar fazendo uma captura de pacote e começar meio que fazer isso aqui. Ele vai rodar um serviço aqui dentro dessa minha estrutura. Se eu tenho, sei lá, um Wireshark, alguma coisa assim do tipo, que eu possa depois ver esse pacote, eu posso meio que pausar aqui, exportar esse pacote aqui como para download, e aí depois eu posso meio que, sei lá, integrar com o Wireshark para poder meio que, sei lá, ver o que está acontecendo, né, os pacotes. inspecionar o que está acontecendo dentro dos pacotes aqui dentro da minha estrutura também, né? Então isso é algo bem interessante dessa visão dele aqui, e também tem outras funções aqui também, né? Eu posso fazer alteração para Protect, eu posso verificar também a questão de quarentena, né? Então eu posso colocar algo ali também em quarentena, ver as sessões que estão ativas, né? Do que está acontecendo ali dentro, né? Tipo HTTP, do que está do que está o que está se comunicando aqui dentro dessa minha estrutura. Então eu consigo ver isso aqui tudo, até mesmo fazendo, sei lá, um auto refresh para poder meio que ver em tempo real do que está acontecendo ali em termos de comunicação entre os pods aqui dentro da minha estrutura, tá? Então tudo isso eu consigo ver aqui dentro dele de maneira bem simplificada. Indo aqui para assets, no caso, né? Então esse aqui é um ponto bem interessante. Eu tenho aqui desde a parte de plataforma, então bem assim, o New Vector ele consegue trabalhar de maneira também, de maneira federada, tá? Então eu consigo trabalhar ali com ele, por exemplo, tendo múltiplos clusters. Aqui eu tenho um único cluster, no caso, conectado a ele, é uma única plataforma. Então ele vai me listar aqui, de acordo com a plataforma, que é o Kubernetes especificamente aqui, as CVEs aqui que ele encontrou, que estão, de repente, meio que pode aparecer alguma vulnerabilidade, então que possa ter algum problema dentro da minha estrutura. Eu posso escanear aqui, começar a startar um scan aqui dentro da minha estrutura e depois ele vai começar meio que trazer aqui, se tiver alguma vulnerabilidade, algo relevante à minha estrutura, né? Nos nós, ele também vai conseguir ver isso. Então, assim, aqui eu tenho um nó que está rodando em Ubuntu, né? A quantidade de containers que está rodando dentro desse nó, né? O estado dele também está verdinho, está tudo ok aqui dentro da minha estrutura. Ele passa aqui a visão geral, né, da quantidade de memória, algumas informações relevantes aqui dentro da minha estrutura do nó especificamente que está sendo trabalhado ali dentro. Se tem alguma regra de compliance que eu atrelei esse nó, ele vai poder meio que mostrar aqui. Se tem vulnerabilidades a esse nó, ele também vai trazer também alguma vulnerabilidade, caso ele encontre a esse nó aqui, ele vai mostrar para mim também. Assim, eu botei aqui, vou ter que começar a fazer um scan de vulnerabilidades de CVEs nesse nó Ubuntu aqui. Então, o que ele já traz para mim aqui? Um monte de CVE que é relevante a essa estrutura para mim. Então, ele já categoriza para mim aqui, por exemplo, as CVEs que são do tipo alto, a do tipo médio, tá dentro dessa minha estrutura aqui. Então, algo do que eu queira ver, vinha trabalhar aqui também, né? Então, algo muito relevante aqui para quem de repente está trabalhando com a parte de segurança, porque muitas vezes a gente está meio que preocupa, principalmente ali, quem está muito ligado à questão de DevOps, está muito direcionado à parte do container, à parte do Kubernetes em si, e esquece essa questão do nó, né? Então, assim, aqui você pode ver a quantidade de vulnerabilidades que ele achou aqui em alguns segundos. E, novamente, né, essas vulnerabilidades aqui, ele vai pegar de 50 fontes diferentes, tá? Então, eu posso clicar aqui, por exemplo... Opa! Posso clicar aqui, por exemplo, nessa vulnerabilidade... Opa, cadê? Deixa eu ver aqui. E ele vai trazer aqui para mim a CVE, no caso, da onde é que ele está pegando isso, né? Então, pode ver, ele está pegando aqui essa CVE, no caso, da própria Canonical, e ele vai trazer essa visão de CVEs aqui e as referências em relação a ela, tá? Então, meio assim, algo muito importante você poder lidar com essa visão de CVEs e essa estrutura também aqui do seu nó, não só apenas do Kubernetes em si, tá bom? Em relação aos containers, mesma coisa, ele vai estar verificando os containers, do que está acontecendo ali. Aqui no meu modelo ainda, que ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando ainda no modelo de discovery, especificamente. Né? Então, aqui ele está verificando todos os containers do que estão acontecendo aqui dentro dele e tudo mais. Ele já faz uma segmentação. Caso ele identifique que aquele container ele tem alguma questão de uma vulnerabilidade, ele já meio que vai fazer uma categorização de alto, baixo e etc. do que está acontecendo aqui dentro. Aqui eu botei para poder fazer a parte de scan, mas se eu quiser também setar, eu posso setar também com auto scan aqui dentro dessa minha estrutura. A questão de compliance, mesma coisa, se eu tiver alguma segmentação de compliance, ele vai mostrar para mim e para eu poder tomar uma decisão em relação a isso.
As questões de vulnerabilidades e bug fixes que ele for achando, ele já vai categorizando o container especificamente, mostrando para mim o que está acontecendo naquele container, os processos que ele identificou. Então, olha, tem um processo aqui que ele está acontecendo uma coisa um pouco meio estranha, dá uma olhada nesse processo. Ele já mostra para mim aqui, então é um processo aqui que está em sleeping aqui com barra pause. E ele também já mostra que também o que está sendo gasto de memória, CPU, e o outcoming e o incoming, do que está entrando, do que está saindo aqui de dados dentro dessa minha estrutura. Então ele já consegue meio que também verificar isso aqui tudo para mim. Se eu quiser meio que segmentar e botar para ele poder fazer em tempo real, ele vai fazer isso aqui para mim também em tempo real. Os registries, como a gente disse ali anteriormente, né, a gente estava falando muito sobre essa questão dos registries, né, de como é que eu posso trabalhar. Então, um ponto legal aqui é, sei lá, vou botar aqui acho que a gente até já segmentado aqui já mostra. O Docker Hub meu, se eu pegar, por exemplo, vamos conectar lá no Docker Hub e vou usar aqui o meu Docker para poder trabalhar aqui. O pessoal perguntando sobre outras registries, né? Perguntaram sobre Harbor, sobre Artifactory. Ele não tem nenhum problema, né, com alguma registry específica. Então, assim, qualquer registry de container, de imagem que você utilize, tem como você fazer isso aí que o Vini está fazendo agora, se conectar com bastante tranquilidade, assim. Então, Artifactory funciona, Harbor funciona, JFrog funciona. Exato. Tem alguém que perguntou aqui também que está utilizando o 263 e no 263 não aparece o New Vector, né, João? 5.0, né? Faz sentido. Exatamente, a versão 5.0 do NeoVector aparece a partir do Rancher 265, que é a que o Vini está usando aí, que é a que eu estou usando também. Não tem problema, né? Mas você vai precisar alterar a tag da imagem. Então, provavelmente lá vai estar NeoVector 2.432. Você precisa trocar para 5.0. É verdade. Se ele não aparece, o Helm chart, no caso, você vai ter que adicionar o Helm repositório. Eu acho que tem que se adicionar o Helm repositório dele, para você poder meio que poder trabalhar. E aí, depois que você adicionou o repositório dele, você vai ter que meio que customizar ali as entradas ali. Senão ele já vai trabalhar com padrão na versão 4.0. Tem que botar lá que é a 5.0. Uhum. Eu recomendo muito assim que trabalhe na última versão da 265, por causa que ele veio várias correções da versão 265, do próprio Kubernetes em si, de features que estavam como tech preview, que elas viraram versão final no caso, mas também foram feitas diversas correções também, até mesmo em termos de vulnerabilidade na versão 265. Então, recomendação, faça o upgrade para 265. Não consigo fazer o upgrade agora para 265, vou demorar mais um tempo, ainda vou continuar na 263. Procura na documentação do NeoVector, acho que ele tem um Helm repositório dele, adiciona o Helm repositório dele e aí faz a customização a partir do Helm repositório. Bem, aqui eu adicionei as minhas configurações do meu registry, no caso aqui, e aí se eu quiser, por exemplo, testar, para poder ver que se está tudo ok, ele já vai conectar lá no meu Docker Hub, ver se está tudo ok, se não está passando nenhum problema. Aqui, por exemplo, eu botei para ele pegar todas as tags, né, que no caso do tipo all, né, então ele pegou tudo que está vendo o house e eu botei um asterisco ali para ele pegar todas as imagens ali que tem ali dentro. Então ele já identifica aqui as imagens. Já descobri 2 imagens aqui para você. Então, beleza. Vou dar um submit aqui dentro da minha estrutura. Ele já criou aqui para mim. Se eu quiser agora, por exemplo, aí esse foi um teste no caso, né? Se eu quiser, por exemplo, startar o scan aqui no meu registry, ele vai demorar um tempinho aqui, que ele está em idle, mas ele vai passar para o scanning. Finalizou, ele vai começar a identificar as vulnerabilidades que tem na imagem e trazer as vulnerabilidades que tem na imagem. Que vem assim, a imagem ela vai estar sendo... Aí, por exemplo, aqui ele já pegou aqui na imagem, uma imagem que eu uso, que roda aquele, por exemplo, um Super Mario. Ele já traz aqui, por exemplo, a quantidade de vulnerabilidades que tem nessa minha imagem aqui, o tipo de OS que está sendo trabalhado nessa imagem e um overview aqui dessa imagem, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a imagem do Super Mario, no caso, ele já traz Inclusive, a quantidade de vulnerabilidades que essa imagem precisa de uma precisa de uma reescrita urgente. Precisa urgente ser reescrito aqui porque tá foda. Ele, assim, se eu pegar aqui, por exemplo, ele traz todas as CVEs ali. Aqui no caso é um Debian. Também assim, ele já pega aqui todas as vulnerabilidades e os pacotes que tem dentro daquela imagem que estão vulneráveis ali, que precisam ser corrigidos ali dentro da minha estrutura, tá? Então, é algo muito importante, assim, de você poder
tá fazendo esse scan de vulnerabilidades ali. Eu consigo gerar, por exemplo, a CVE, um CSV dele, no caso. Aqui é algo que é muito legal aqui do que ele traz para mim também, né? Então, bem assim, ele traz o que pode ser corrigido como patches. Então, bem assim, um patch de que eu posso aplicar um patch, ele vai ser corrigido. O que já foi corrigido dentro dessas CVEs e o que não são corrigidos ainda. Então, bem assim, tem CVEs que são liberadas que ainda não tem correção. Então, ele traz para mim aqui, principalmente quando a gente cai nessas vulnerabilidades maiores, tipo Dirty Call, quando aconteceu, o Meltdown, o Spectre e tudo mais, que ele não tinha, que ele conseguiria identificar a vulnerabilidade, mas ainda não existe uma correção em relação àquilo. Então, assim, ele vai trazer também para você o que não é corrigível ainda para você poder, olha, você tem que se ligar e começar meio que ter uma atenção em relação àquilo. Aqui também ele traz também a questão de compliance. Então, assim, dentro do Nuvector, quando a gente chegar na parte de compliance, ele vai trazer ali também RIPA e outras coisas mais para você poder meio que ter uma visão de compliance do que você deve meio que seguir para aquilo. Então, aqui é uma visão bem clara do que está acontecendo dentro daquela imagem. A gente vai até preparar depois um outro webinar de como é que a gente pode endereçar e corrigir isso com ferramentas que hoje já existem dentro da SUSE. Então, por exemplo, o próprio SUSE Manager, que é uma ferramenta da gente, ele já faz também o build de uma imagem e já aplica os patches de correção para aquele build. Então, assim, isso poderia meio que ser solucionado com isso. A gente vai seguir aí em outro momento para poder fazer isso, mas aqui era para mostrar o potencial que o Vector tem para poder identificar isso e mostrar para você, né? Boa, Na parte, legal. na parte de System Components, ele mostra para você aqui os componentes do NuVector, né? Que o NuVector é composto por 3 partes aqui, né? Então, os controllers, né? E aqui você pode ver que ele tem um líder aqui na parte de controller. Ele tem os scanners, né? Que estão então rodando, e os enforcers. Isso aqui são pods que estão rodando dentro do Kubernetes. Você quer passar aí rapidão um overview sobre esses 3 caras aqui, João, para o pessoal? Ah, sim, essa parte é bem legal. Inclusive, eu consigo mostrar um dos componentes depois, que a gente consegue utilizar, mas basicamente o controller, né? Eu acho que é até legal você estar mostrando ele agora para gente. O controller, ele é o responsável por fazer toda essa parte de enforcing de políticas e também de expor a API REST. Então, por exemplo, a gente vai ver que na hora de a gente comunicar o Jenkins com o NeoVector, ele se comunica com esse pod do controller do NeoVector. É ele que faz toda a questão de disparar um scan de uma imagem, por exemplo, que o Vini mostrou mais cedo. Esse é o componente assim chave, né, do NeoVector para ele fazer as operações. E aí na frente você tem pode passar, o scanner, tá? O scanner é a ferramenta efetivamente que utiliza para você pegar uma imagem de uma registry e fazer um scan. Inclusive, tem como eu disparar um scan novo. Eu posso criar um novo scanner para fazer um scan da minha registry ou fazer o scan de uma imagem específica. Então, ao invés de utilizar um scanner que já está rodando, né, lá no seu NeoVector, você pode criar um novo só para fazer uma tarefa e depois matar ele, se você quiser. E, Exato. né, e aí, inclusive, ele mostra ali, né, que tem um detalhe legal aí no scanner. Você fez o scan de container de imagem de Node, né? Então ele já mostra aí que Exato. você fez hoje mais cedo. Ali em cima você tem e os enforcers, Os né? enforcers. Os enforcers, pelo nome você já consegue tirar, é quem realmente vai, por exemplo, se eu bloquear de subir alguma aplicação no namespace de kubesystem, né, do Kubernetes, o enforcer é quem vai ficar observando isso e vai travar qualquer movimentação que você configure. Exato. E na parte de políticas aqui, eu tenho toda uma questão de configurações de políticas, do que eu posso definir. O João acho que vai passar com mais detalhes aqui, só vou passar um overview Claro. rápido, mas eu posso meio que definir aqui, por exemplo, que, sei lá, uma aplicação ela não vai ser baseada numa política que ela não vai ser criada em, sei lá, um namespace aqui no caso do tipo system. Eu não vou permitir que, de repente, o container sejam criados no namespace system. Ou então, sei lá, aqui no caso eu estou permitindo que sejam feitos deployments no namespace do NewVector. Também, assim, eu posso criar várias políticas aqui em termos de como é que meio que isso vai ser trabalhado. Foi mal, mudei aqui. Grupos, eu posso meio que definir os grupos do que eu quero trabalhar aqui no caso. Eu posso criar novos grupos e segmentar ali, aglutinar, por exemplo, os containers ou então os pods que venham a ser trabalhados. Inclusive, sei lá, se eu quiser de repente meio que fazer a mudança, no caso aqui, de repente de um grupo, ou se eu quiser fazer a mudança de pods especificamente aqui para monitor ou então de repente para discovery, eu posso selecionar tudo daqui. Então, assim,
Se eu selecionar aqui, não um grupo, mas eu vou selecionar tipo, diretamente os pods aqui e mudar eles para monitor, por exemplo. Então ele vai ser tudo alterado aqui como política para monitor. Então, assim, você pode ver o que ele já falou. Eu aprendi, então, assim, learn, de que no caso de que ele aprendeu como é que funciona o contexto daquele cara ali. E aí, quando eu venho voltar aqui, por exemplo, na minha dashboard, ele já muda o placar aqui de risco, né? Porque eu já mudei isso, já fiz uma recomendação que ele me passou, que é mudar para monitoring aqui dentro da minha estrutura, beleza? Legal. Regras de segurança, acho que o João também vai passar ainda também aqui para vocês aqui também sobre essas questões de regras de rede aqui dentro da estrutura. A parte de Data Loss Prevention, a gente já traz algumas configurações pré-definidas aqui para você poder trabalhar com cartões de crédito, sei lá, Visa, Mastercard e outros aqui, no caso, Dinner, que você pode simplesmente utilizar essas regras de Data Loss Prevention aqui dentro da sua estrutura. Se você quiser criar novas regras, você pode também criar novas regras aqui dentro dessa estrutura. Os riscos de segurança, né? Então, meio assim, uma revisão ali de como é que está o meu cluster no geral, os riscos que eu estou correndo, o que está impactando de uma visão mais visual dentro da minha estrutura. Então, consigo ter isso aqui, que ele diretamente não está ligado, por exemplo, com o Prometheus e o Grafana que já existe dentro do Rancher, né, no caso, mas como eu disse, é uma visão de futuro a gente poder fazer essa integração ali dentro do cluster. Compliance, então, aqui existem diversos profiles de compliance, tipo PCI, RIPA, NIST, GDPR, que você pode vir a utilizar e pode fazer esses scans de compliance já pré-definidos dentro da sua estrutura. Então, assim, a gente sabe que tem, por exemplo, o RIPA está muito relacionado à questão de saúde, por exemplo, compliance de saúde, no caso. Então, assim, você já pode simplesmente meio que escolher ele vai fazer, e quando você quiser, por exemplo, fazer um scan de imagens e você queira que esses scans eles estejam atrelados ao RIPA, por exemplo, você consegue meio que definir isso através da própria interface aqui do NewVector, tá? Notificações, do que se eu quiser definir eventos de notificação, reportes de risco que venham estar acontecendo aqui dentro do meu cluster, eu posso meio que fazer essa definição, e a parte de settings aqui dentro dele, onde até, sei lá, se eu quiser fazer integração com o PLDAP, exportar algumas coisas para, de repente, uma outra plataforma, tudo isso eu consigo fazer essa integração aqui já nativa, aqui através dentro dele, tá? Um ponto que eu só queria mostrar aqui também é a qualidade dos relatórios que ele gera para você. Então, eu posso, sei lá, gerar relatórios de acordo com todos os namespaces, dentro do namespace default, que, por exemplo, se eu escolher todos os namespaces, por exemplo, ele vai gerar um relatório para mim, que eu vou poder fazer o download dele. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui direto. E ele já gera um relatório bonitinho, tá? Com um índice mostrando as maiores vulnerabilidades dentro do meu cluster, as políticas de segurança que estão acontecendo. Isso aqui para um gestor, por exemplo, ou então para uma equipe de segurança que lá precisa gerar relatórios para poder meio que demonstrar de como é que está acontecendo a segurança dentro do cluster de Kubernetes ou dentro da sua estrutura. Isso aqui é uma mão na roda para poder mostrar de como é que está acontecendo de como é que está toda a estrutura dentro do meu cluster de Kubernetes, tá bom? Então, assim, isso aqui é para poder mostrar para vocês a qualidade também do que a gente entrega para vocês nessa visão de risco de segurança em relatórios também, tá? E existem diversos relatórios que você pode gerar durante o uso do NewVector aqui, tá? Então, desde desses relatórios gerais, mas também, como eu disse, né, tipo, visão de export de riscos de segurança, né, de maneira, de repente, de trabalhar uma planilha e tudo mais, tudo isso aqui é trabalhado aqui dentro dele. E agora, João, Bem eu mão vou na passar roda, né, esses relatórios. Legal. demais, demais, isso aqui ajuda demais, assim, principalmente para quem não tem, principalmente para um gestor, no caso, que ele quer ter Isso. uma visão clara de segurança, das políticas, do que você aplicou dentro do seu cluster de Kubernetes, isso aqui ajuda demais. E agora eu vou passar Legal. para você, João, para você poder mostrar para o Bora pessoal lá. aí toda a parte de pipelines e outras coisas a mais aí. Bora lá, então. Beleza. Vou compartilhar aqui. Beleza. Compartilhar minha tela. Imagino que todo mundo está
Tá vendo bem? Acho que sim. Eu acho que é bem assim, para mim aqui tá na tela preta. Tá, deixa eu compartilhar aqui, talvez ele tenha Não sei, trocado. não sei pra galera aí. Acho que você precisa passar para mim a permissão de apresentador. Sim. Vê se tá comigo. Já tá com você. Tá comigo? Eu não sei. Tá. Vou jogar pra mim de novo e depois jogar pra vocês de novo pra ver como é que fica. É, passa. Então vai lá. Aí, tô te vendo. Aí agora. Aí. Ah, beleza. Tô postando minha tela. Gente. Ó, o Ivo tá falando que você tá começando a bagunçar a apresentação. Ai, você tá Ó, aqui, né? sua tela tá mostrando aí agora. Ah, agora foi. Foi só porque o Ivo falou. Bora lá então, galera. Bom, então aqui o Vini ele fez um overview bem legal do básico do NeoVector, assim, de como funciona a ferramenta, do que a gente tem ali dentro. Eu queria mostrar aqui algumas features, mais nessa parte de CI, né? E também na parte de como que a gente faz essa integração do NeoVector num pipeline para verificar uma imagem enquanto você está fazendo um build de uma aplicação, né? Ou se você quiser fazer alguma verificação na registry. E eu queria também mostrar a questão do enforcer, né? Como é que o enforcer funciona, por exemplo, do namespace, que eu acho que é uma aplicação dessa questão do NeoVector bem interessante. Bom, então eu vou pegar aqui primeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu já subi o NeoVector nesse meu cluster, tá? Estou aqui no Rancher. Se eu vier aqui na parte de workload, vocês podem ver que aqui no namespace do NeoVector em si, deixa eu abrir ele aqui. No namespace do NeoVector, eu já tenho instalado todos os componentes, né, que a gente até abordou, o controller, o pod, o scanner, né, e eu subi um segundo serviço, né, que eu acho que é relevante a gente tratar disso, que é um serviço que expõe a API REST, que é justamente para o nosso Jenkins, né, conseguir utilizar aquela capacidade de lá de fazer toda aquela parte de scan, né, e disparar um scan de alguma imagem. Então, se você vier aqui na parte de services, né, você vai ver que ele tem um serviço aqui, né, chamado NeoVector Service REST, que basicamente eu estou expondo a minha API do NeoVector, tá? Isso aqui é bem tranquilo, tá? Ele não tem nada diferente, nenhum segredo. E posso até mostrar aqui o YAML dele rapidinho, só para vocês verem. Eu estou expondo essa minha API nessa porta aqui, 32298. Enfim, isso aqui vai ser importante só para a gente entender uma questão aqui no Jenkins. Então eu estou aqui com o meu NeoVector rodando no meu cluster, já fiz a instalação, que nem o Vinícius mostrou, e eu tenho aqui também o meu Jenkins rodando, né? Aquilo que a gente comentou do Jenkins ter nativamente a ferramenta, né, o plugin do NeoVector, você consegue ver no marketplace aqui do Jenkins. Então, se você vier aqui na parte de gerenciamento do Jenkins, na parte de gerenciar plugins, você consegue ver que tem o plugin do NeoVector já aqui, né? Então, é muito fácil de instalar. Você vem aqui no Jenkins, vai no marketplace dele de plugins, seleciona o NeoVector, habilita, e aí ele já vai fazer a instalação para você. Tá tudo certo. Então, voltando aqui para o dashboard, eu vou fazer o seguinte, vamos só dar uma olhada na configuração desse plugin para ver como é que ele se comunica lá com o nosso NeoVector. Se eu vier aqui em configurações do sistema, ele vai me mostrar essa parte, né, ele vai habilitar depois que eu subo o plugin do NeoVector, chamado NeoVector Vulnerability Scanner. E aí, eu vou colocar aqui o IP daquele meu serviço REST, né, que eu mostrei mais cedo para vocês, que é um cluster IP, então tá todo mundo rodando no mesmo cluster, ele achou, e vou colocar a porta dessa API REST, né, onde é que está sendo exposto, que no meu caso aqui é a 10443. Coloco o meu usuário, senha de acesso ao meu NeoVector, e aí eu já tenho uma conexão, né, funcional aqui com a minha plataforma lá, com o NeoVector. É bem fácil, é nativo, né? Então você tem tudo isso aqui na interface do Jenkins, é bem legal de fazer. Tá? Outras funcionalidades legais que o NeoVector traz para a gente é a possibilidade de você adicionar uma registry. Tá? Então eu estou rodando um Harbor aqui no meu caso, que é um Harbor que está conectado a esse meu Jenkins para fazer a entrega de imagens, né, no pipeline, e eu consigo já colocar essa minha registry direto aqui na configuração do NeoVector. Então eu coloco a minha registry, coloco o usuário, senha,
E aí eu também já posso fazer scan de imagens que estão lá na registry, a partir do Jenkins. Não preciso nem acessar o NeoVector aqui no caso. Eu posso fazer isso tanto no registry externa, né, quanto também eu posso fazer localmente. Então, se eu quiser, eu posso verificar imagens locais ali durante o build. É bem interessante. Então, vamos lá. Só para a gente ver como que a gente integra isso no pipeline mesmo. Eu vou voltar aqui para minha dashboard, tá? E vamos fazer um novo job aqui no nosso Jenkins. Tá? Vou vir aqui em construir um projeto. Vamos colocar o nome, né? NeoVector. Webinar. E vamos construir esse novo projeto para a gente ver como funciona. Então imagine que você tem um projeto, né? E você fez colocou aqui uma série de parâmetros, fez o build da imagem, ou ainda está fazendo o build da imagem e você quer fazer uma verificação com o NeoVector em relação a vulnerabilidades. Como que a gente faz isso? A gente tem que adicionar um passo nesse build de imagem. Né? Então a gente vai vir aqui na parte na hora do build, né? Você sempre pode colocar um passo adicional e aqui na hora que você instala o plugin do NeoVector já aparece aqui embaixo, ó, NeoVector Vulnerability Scanner. Você pode selecionar, ele já vai abrir toda a aba do NeoVector aqui para você. Inclusive, entra aqui aquele detalhe que a gente comentou mais cedo. Tem como eu utilizar um scanner para isso somente. Né? Então, eu vou subir um scan standalone, fazer essa tarefa e depois eu posso matar esse scanner, ao invés de utilizar um scanner que já está rodando lá por padrão. Eu vou selecionar a minha registry, que é essa aqui, chamada Calmillion, que é um Harbor. Aí aqui eu vou colocar o repositório que eu quero fazer essa minha verificação. Se eu entrar aqui no meu Harbor, eu tenho esse repositório aqui que se chama Nginx, tá? Uma imagem Nginx comum só para a gente testar. Deixa eu logar aqui de novo dele. Pronto. Tá, então eu vou pegar esse meu repositório aqui e vou passar aqui no meu Jenkins. Passa a tag. E aí, aqui que entra o detalhe do build, né? Eu posso falar para ele falhar o build se eu achar, por exemplo, uma severidade high. Então, assim, se pelo menos nessa imagem minha tiver uma severidade de nível alto, eu já travo o build e nem continuo. Né? Se eu achar, por exemplo, uma vulnerabilidade 2 medium, também trava e não continua. Eu posso configurar dessa forma. E se eu quiser, eu posso configurar também CVEs específicas. Então, assim, olha, você achou a CVE XPTO, trava para mim, não continua. Então, eu posso passar isso aqui e consigo passar também exceções, né? Pode ser que você queira passar alguma vulnerabilidade específica e falar, continua o build mesmo assim com essa vulnerabilidade. Eu consigo passar exceções aqui também e listá-las. Posso passar um timeout do scan e pronto. No nosso caso, vamos fazer um teste bem simples aqui, né? Bora falar para ele travar, se ele achar uma vulnerabilidade alta, de nível alto, já trava e bora continuar a partir daí. Então, vou vir aqui, vou descer e vou salvar o meu projeto e vou clicar aqui em Build, né, em construir. Ele vai agendar, deixa o Jenkins pegar um executor aqui que a gente consegue dar uma olhada nos logs e ver o que está acontecendo. Ele está aqui como pendente. O legal também é que aqui no Jenkins, né, a gente vai conseguir ver isso quando terminar aqui a parte build, dá para a gente exportar, né, ter aqui dentro aqueles mesmos relatórios que o Vinícius mostrou mais cedo, né? Então, que ele tinha aquele relatório ali em HTML, em até PDF, tem como você pedir para o NeoVector passar esses relatórios aqui para o Jenkins, e aí você tem tudo isso aqui dentro. Consegue exportar na hora. O legal também, né, enquanto ele faz esse build aqui, é que no Jenkins, né, como você trabalha com pipelines, né, geralmente, você sempre pode adicionar esse passo do pipeline do NeoVector de fazer o build em um pipeline já existente. Então você pode passar um script aqui direto, né, você pode passar fazer algum projeto depois do build, né? Ou, por exemplo, eu fiz o build, então eu quero executar agora a verificação. Eu posso passar isso depois, né? Fiz o projeto lá do NeoVector, então agora eu fiz o build da imagem, né? Mandei para a registry, agora eu quero que verifique. Eu posso compor esse meu pipeline com várias etapas e isso fica a critério do pipeline de desenvolvimento e do seu time de desenvolvimento. Inclusive, você pode chamar a partir do script de pipeline do Jenkins, né? Porque ele tem toda aquela questão de trabalhar com configuration as a code, né, atualmente. Beleza? Só para a gente entender, vamos voltar lá na nossa... Se ele terminou lá. Terminou, deu erro, né? A gente esperou ele dar erro. Aqui na saída do console, ele vai falar o seguinte, né? Ele vai passar por toda a etapa do build e ele vai falar assim, ó, build failed because two high severity vulnerabilities are present. Ou seja, achou duas severidades do tipo alto, então já trava. Então foi o que a gente encontrou lá na nossa imagem, então a gente já vai travar.
Se você quiser ter uma visão do que está acontecendo, né, do que tem de vulnerabilidade lá, ou se você quiser disponibilizar isso para o seu desenvolvedor, né, o seu desenvolvedor, imagino que ele não teria acesso ao NeoVector, ele tem acesso ao Jenkins, ele pode vir aqui no Jenkins, e se ele voltar aqui na visão de projeto dele, né, de pipeline, desse build, eu tenho aqui os reports do NeoVector. Então eu consigo abrir, por exemplo, esse HTML aqui, com um resumo de vulnerabilidades lá do meu build. Foi identificado, né? Foram identificados. Então ele já achou que uma CVE do tipo high, né, duas do tipo high e uma do tipo medium. Você já consegue ver qual a CVE, o score dela, né, onde ela está presente, qual pacote, para você fazer as alterações necessárias. Então o legal de você ter isso aqui do NeoVector do Jenkins é que você segmenta o acesso aos desenvolvedores. Né? Você não precisa pedir para o desenvolvedor entrar no NeoVector e fazer as etapas dele lá. Ele já tem tudo aqui no Jenkins e tudo isso reportado aqui direto na ferramenta. É bem legal. Essa visão de conformidade assim que é muito boa. E também tem um report lá embaixo, né, também que ele gera também, né? Exatamente. Também tem um NeoVector Report aqui embaixo, que é da mesma forma na própria ferramenta, né? Você já consegue olhar aqui. E aí, só para a gente também ver mais um detalhe aqui lá do NeoVector, né? Isso aqui é tudo no Jenkins. Aqui no NeoVector, eu já tinha configurado previamente uma política de... deixa eu só, ele só deu timeout aqui no meu login, deixa eu só dar um F5. Eu já tinha configurado previamente um scan na minha registry. Se eu vier aqui em Assets, Registries, né? Eu tenho aqui o meu Harbor, tá? Que eu já configurei. E aí ele achou lá essa minha imagem do Nginx. Então já consigo ver aqui, agora a gente tem a visão aqui do DevSecOps, né? Da pessoa que gerencia a infra. Eu consigo ver as vulnerabilidades aqui, as mesmas que apareceram no report do desenvolvedor, né? Aqui, do Jenkins. Você tem aqui no NeoVector, da mesma forma que o Vini mostrou lá mais cedo. São as mesmas vulnerabilidades. Né? E aí essa integração é legal, essa comunicação é interessante no pipeline de CI, porque você pode falar para o cara, por algum motivo essa CVE aqui, eu acho que a gente pode deixar passar, né? Então eu vim aqui no meu pipeline, né? Eu posso voltar aqui no meu projeto, na configuração dele, e ao invés da gente bloquear por severidade, né? Eu posso bloquear por uma CVE específica, ou eu posso também deixar passar, se não tiver nenhum problema. E aí eu posso deixar passar essa severidade e ele vai continuar o build sem problema algum. Exato. Tá? Então, voltando aqui só para o NeoVector, eu queria mostrar só mais uma configuração bem interessante aqui do Enforcer, né, que a gente está falando tanto dele. Outro componente interessante, né, do NeoVector são as políticas de controle, né, de admissão. Então, no nosso caso aqui, né, até para a gente entender, a gente pode trabalhar tanto com o modo de monitor quanto com o modo de protect, né? Isso aqui é bem interessante porque você consegue tanto ter alertas, né, sobre o que está acontecendo no seu cluster e não fazer nada, quanto trabalhar com o enforcer, que é assim, olha, achei uma regra que alguém está tentando passar por cima de uma regra do seu cluster, então toma alguma atitude. O enforcer vai chegar e vai bloquear, né, e vai tomar uma atitude necessária que você configurar ali para ele. Então, no nosso caso aqui, eu tenho uma regra chamada proibindo deploys no namespace do Jenkins. Ou seja, eu não quero que ninguém consiga subir nada lá no namespace que se chama Jenkins. Para a gente entender como isso funciona, eu posso sempre vir aqui na parte de Edge, né, e criar uma nova regra. Então, por exemplo, vou colocar uma regra chamada proibir enforce, ou proibir deployment, né, em produção. E aí, no critério aqui eu vou colocar namespaces, né, operator eu vou colocar is one off, ou seja, eu quero marcar um desses valores aqui, eu quero selecionar um desses valores. E aí, imagine que eu tenho esse namespace lá no meu cluster. Então, eu vou falar que eu vou dar um deny, tá? Então, eu posso trocar isso para allow ou deny. E aí, eu posso sempre fazer esse enforce aqui para não conseguir subir mais nada lá no nosso namespace de produção. Então, para a gente testar... Só passa um pouco, João, para a galera ver os critérios que ele tem. Tipo, não só legal. namespace, mas que ele tem outros tipos de critério ali também, né? Sim, legal. Você tem a questão do escalonamento de privilégios, né? Já tem direto aqui essa seleção. Você tem a questão de contagem de severidades, né? Severidades com correções ou sem, severidades do tipo medium, severidades do tipo alto, nome de CVE, score de CVE, variáveis de ambiente com secrets, imagens específicas, registry, né? Eu posso passar uma imagem atrelada a uma registry,
imagens escaneadas, labels. Isso aqui é bem interessante, né, para trabalhar com Kubernetes, essa questão de labels. Trabalha muito bem. Volumes montados, namespaces, né? Pod Security Policies, né, que que está sendo deprecado ultimamente, mas muita gente ainda utiliza. Resource Limit Configuration, né? Configurações de limite de recurso. Rodar como privilegiado, tá? Rodar como root. Eu posso também passar shared hosts, né? IPC namespace. Network, né? Compartilhada do host também. Todos esses três aqui são configurações do host, né? Onde roda o Kubernetes. PID também, que está rodando nesse meu Kubernetes, né? Dentro do meu namespace. Usuário e até grupos de usuário. Isso aqui é por padrão do NeoVector, né? Mas eu sempre posso adicionar novos. Tudo isso é pré-definido, né? Essa é a vantagem, assim, né? Tipo assim, tá tudo pré-definido para você, para simplesmente você pegar, usar, né? Preencher ali a parte do operador, valores e tudo mais, e a critério, do que isso, assim, se você meio que fosse fazer isso aí na mão, ele daria um bom trabalho, assim, né? Daria um Ainda bom mais, trabalho. ainda mais a quantidade de ferramentas que meio que você de repente tinha que utilizar, né? Podia utilizar de repente um OPA Gatekeeper para poder trabalhar com isso, mas bem assim, você teria que fazer várias coisas de configuração na mão mesmo, assim, né? Tudo isso aqui já tá. Você tem que fazer uma configuração, é fato, mas bem assim, ele já meio que pré-define algumas coisas para você, alguns campos pelo menos, né? Isso é bem legal. E aí, o legal também é que você já tem essas pré-definições, mas você pode adicionar novos, né? Então, eu consigo importar outras regras aqui a partir de arquivos. Isso aqui é bem interessante. E também exportar, É, né? isso é justamente naquela questão do que a gente tinha falado no começo, né, quando a gente estava nos slides, né, que meio assim, você pode meio que aprender várias coisas, definir, criar várias definições, né, mas meio assim, quando você tiver meio que adicionar um segundo cluster, você não precisa Uhum. meio que recriar tudo isso na mão. Simplesmente exporta as configurações e as regras que você está ali e depois importa no próximo cluster. Perfeito, exatamente. Isso aí economiza muito tempo, né, de trabalho. Exato. Então, eu tenho essas duas regras aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho essa regra aqui que bloqueia deployments lá no meu Jenkins, né? No namespace de Jenkins. Bora testar isso aqui ao vivo, vamos ver como é que funciona. Eu vou vir aqui no meu cluster, no meu namespace, e eu tenho esse namespace aqui chamado Jenkins, né? Onde a gente está rodando ele. Se eu vier aqui em Workload e Deployments, vou selecionar aqui só o meu Jenkins, e aí ele está rodando aqui um Nginx, né? Então, assim, você já viu que tem alguma coisa rodando ali. Será que o meu NeoVector já me avisou disso? Vamos ver. Então eu tenho aqui ele com o modo monitor, né? Eu tenho essa regra aqui do Jenkins. Se eu vier aqui na parte de notificação, em Risk Reports, ele vai falar para mim que tem um Container File Violation aqui no nodo no Vector, Container Jenkins, né? Ele já vai falar que tem uma violação aqui e ele também já vai mostrar para a gente o que está acontecendo, né? Então você consegue ver direto aqui esse report, inclusive exportar isso para você. Eu vou disparar de novo aqui o alerta para a gente ver e até ter isso no report. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse meu deployment aqui, né, que a gente já tinha lá previamente, e vou criar. Lembrando que a gente está trabalhando no modo monitor aqui, tá? Então ele permite ainda o deployment. Mesmo sendo uma regra, a gente ainda consegue criar isso lá dentro. Então, ó, ele cria, né? Ele cria o deployment, ele sobe o container, o pod, sem problema algum. Se eu vier aqui no meu NeoVector, na parte de notifications, opa, security events, e aqui eu tenho risk reports, ele já vai aparecer para mim aqui, ó, foi agora que disparou, Jenkins Nginx. E aí ele fala, ó, creation of Kubernetes pod viola a regra de acesso de D1000, que, né, is allowed, mas você está tendo aqui o aviso para você, né? E aí ele até fala o que que é, né? Qual é a imagem, que é essa do Nginx. Então ele já falou para mim que teve uma violação aqui no meu cluster, né? Um warning, você já está sabendo, mas ele não vai tomar nenhuma atitude. Beleza, e se eu quiser, né? Então, é o seguinte, falei, cara, não pode deployar Nginx aqui, não pode deployar nada nesse namespace, deleta aí. Beleza, deletei. E aí, né, vou tomar a medida mais drástica. Dessa vez eu só tive um warning, pedi para o cara deletar, ele deletou. Mas agora eu quero fazer um enforce, né? Acabou a brincadeira. Assim. Se tentar subir, não vai conseguir subir. O que eu faço? Eu vou vir aqui em Assets, vou voltar lá no meu Admission Control, né? Na verdade, aqui em Policy. Vou mudar o meu modo para Protect. Então, ao invés de monitorar, eu estou protegendo, eu estou evitando que certas coisas aconteçam aqui no meu cluster. Então, bora lá de novo tentar fazer o deployment. Vou criar o meu Nginx, o namespace do Jenkins, container, e vou tentar dar um create. Na hora que você tenta dar o create, ele já vai falar, ó, creation of Kubernetes deployment is denied.
E aí você vê que quem está fazendo isso é o NeoVector aqui. Então o NeoVector na hora já bloqueou, você não consegue subir, ele não tem mais aquela questão do aviso, o cara não tem mais a possibilidade de subir nada que não seja o que já está rodando nesse meu namespace do Jenkins. É E bem eu poderia interessante. definir também outras coisas, né? Tipo, sei lá, se eu tivesse uma CVE, por exemplo, eu poderia definir, ó, não sobe nada porque tem essa CVE, por causa que ele pode ser explorado alguma coisa dentro do meu cluster. Exatamente, né? Pegando de exemplo, né, esse Harbor nosso aqui, ele tem várias CVEs, né? A gente já fez um scan e viu que ele tem duas CVEs. Eu poderia falar, ao invés de bloquear o namespace inteiro, só bloqueia se tivesse a CVE aqui, né? E Exato. aí vai conseguir subir. Cara, eu acho que isso aqui dá pra gente ter uma noção legal, né? Tem muita coisa pra gente mostrar, mas acho que por questão de tempo, a gente tem mais algumas informações para passar, né, Vini? É isso aí. Bem, pessoal, eu acho que como um overview do New Vector, essa foi a proposta dessa sessão aqui, para vocês poderem meio que ter principalmente assim, né, ter uma, deixa eu jogar para minha tela aqui, principalmente para poder ter uma visibilidade. Eu acho que a maioria das perguntas aqui que foram feitas a gente acabou respondendo aqui. Se alguém tem mais alguma pergunta, eu acho que é aproveitar até o final aqui do evento para a gente poder meio que responder também. Eu queria passar para vocês aqui também, né, tipo uma continuidade das coisas que a gente está fazendo aqui dentro da Suzy, tá? Então, e assim, o que vem em mês pela frente, tá? Então, ainda vai acontecer aqui na Suzy alguns eventos, tá? No decorrer desse, se não me engano, acho que no decorrer desse mês ainda. O primeiro dele a gente vai fazer um Introduction to Harvester, então, assim, quem quer ter contato com Harvester, ter uma visão mais detalhada de como é que funcionam os componentes, esse meetup vai estar ocorrendo ainda no decorrer desse mês, tá? Um Introduction to Harvester e um DevOps Bootcamp também que vai estar ocorrendo, tá? Os links estão aqui para vocês. Eu não sei se isso aqui, a apresentação em si, ela vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube da Suzy, ou no YouTube chamado Calmillion também, tá? Então, que é o YouTube da gente de comunidade. Mas aí eu acho que você procura o YouTube da Suzy, que é mais garantido que vai estar lá dentro esse webinar para você poder conferir posteriormente. Queria disponibilizar aqui também uns minutos aqui também para você, João, para falar um pouco sobre o projeto OpenSUSE, do lançamento do OpenSUSE 15.4 que vai estar ocorrendo hoje ainda, né? Hoje à tarde já. É isso aí. Hoje vai ter mais evento, tá? Queria convidar todo mundo que está aqui assistindo e também compartilhar com os amigos, né? Quem está interessado, a entrar lá no Calmillion, tá? No nosso YouTube, tá até o link aqui embaixo. Se inscreve, já fica atento lá, porque a partir de 1 da tarde, 1h10 mais ou menos da tarde, a gente vai estar iniciando essa live com, cara, sorteio de brinde, vai ter conversa com papo técnico com um pessoal muito fera que trabalha no desenvolvimento do OpenSUSE. E a gente vai estar comemorando o lançamento do OpenSUSE Leap 15.4, né? Então, assim, é bem legal, a gente vai estar aproveitando para interagir com a comunidade, fazer sorteio de brinde, essas camisetas aí que ficaram bem maneiras, e também bater um papo lá ao vivo, beleza? Então, assim, Isso todos aí. vocês estão convidados, é hoje, tá? E compartilhem com os amigos para todo mundo acessar lá durante a parte da tarde. Valeu? E quem tinha perguntado um dos canais que vai estar disponibilizado essa gravação, vai estar disponibilizado nesse aqui, Calmillion 0, tá? Então é só copiar aqui, botar no Google, no YouTube, que ele vai aparecer para você. Eu vou até colocar aqui no É, chat o link, pra vocês acessarem. verdade. Joga aí. E outras coisas, né? Recomendando aqui para todo mundo que está participando aqui. Junta a gente lá no Slack, provavelmente vai ser criado um canal, ou já está criado um canal voltado para a questão do New Vector. Então, bem assim, quem quiser ter acesso a mais informações em relação ao New Vector, roadmap do que está acontecendo em relação a ele, fica ligado lá no Slack, porque acho que a maioria das dúvidas e coisas vão acabar meio que sendo definidos lá. E na comunidade lá também, né, no community.suzy.com. Bem, galera, a gente agradece aí mais uma vez o tempo de vocês, né? Obrigado, gente. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, pelo menos do que a gente do que tá vendo. E a gente fica por aqui. Até a próxima, beleza, pessoal? Obrigadão, gente, todo mundo que participou. E fiquem antenados aí nos nossos canais, porque tem muito conteúdo ainda para falar, muita coisa para falar. Obrigadão, viu? Valeu, até mais, pessoal. Até mais, Até a gente. Tchau, próxima. tchau. Ó, o Ivo falou que não quebrou nada.